Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal, eu sou o Bruno Dornelles e está entrando no ar uma edição especialíssima aqui no nosso canal, que é a edição do Café Delivery, lá do canal do Café com Leite da minha amiga Alessandra Barbieri, que é uma das pessoas que nós estamos hoje. Afinal de contas, estamos aqui novamente com a nossa super live, a minha amiga Alessandra Barbieri, meu amigo PH Araújo, o meu amigo senhor José Carlos Sepúlveda e a Regina Vilela, que acaba de voltar de Brasília, tá? Encontrou, foi reconhecida lá pelo presidente, no meio do povão, tá aí, acabou, porra. Isso aí. Tá poderosa. Marketing é tudo. Eu criei essa camiseta aqui, quem fez foi a loja da minha amiga Mia, e ele ficou olhando, ele falou assim, quem é, hein? Aí, cara, porra, eu gritei lá, acabou, porra. Aí ele reconheceu a minha voz e falou assim, eu te conheço. Eu falei assim, Regina Vilela. Eu falei, putz, é claro, quer tomar um cafezinho comigo? Ou seja, o Biro tava facinho. Tava facinho. Muito bom. Eu vou ver se eu consigo puxar esse vídeo. Vou mostrar depois esse vídeo aí da Regina aqui, tá? Vou ver se eu consigo mandar ele a tempo aqui. Que eu também é aquela coisa, a gente não vive muito com o Globo, né? Então, às vezes a gente tem que fazer essa ideia, aí vamos ver, vamos deixar também fazer o loading ali, né? Uhum. Mas as coisas, no final das contas, as coisas funcionam. Isso que interessa. Isso é o que tá. E bom, pessoal, vamos até enquanto o vídeo está aqui, o vídeo da Regina sendo reconhecida pelo presidente está rodando, né? O nosso assunto hoje da live é sobre o terror dos idiotas úteis. Afinal de contas, né, o Brasil já está sendo tomado aí por um assalto, está tendo uma experiência literalmente do PCC no Brasil inteiro, né? Do PCC no Brasil inteiro, essa que é a verdade. Quando mandaram esse pessoal aí, aqui tá o vídeo da Regina. Vamos botar antes o vídeo da Regina e a gente já volta aqui. Vamos botar. Que foi muito, isso aqui foi muito legal. Eu tava lá no meio do povão, a Regina. O homem viu. Vamos botar aqui. Vamos lá. Presidente. E Regina Vilela. Eu vejo vocês, mas Olha, o presidente me desculpa que eu tava aqui. Que é ela? Tá aqui, cara, tentando me identificar que o cara aqui diz, bota a máscara, bota a máscara, bota a máscara. Eu me recuso a usar essa porra dessa máscara. Mas aqui, né, tinha que fazer, né? Desde quando começou, eu falei que tem que preocupar a doença, a vida e o emprego. Presidente, eu Tá aí, o lado é terrível, presidente. A gente só tem o senhor. Você sabe disso? Pode chorar, Regina. Verdade. Hoje à noite vai ser matéria pro Jornal Nacional, que eu tô sem máscara. É só que eles falam o tempo todo. E que a gente é gado. Presidente. É isso aí, pessoal. Presidente Bolsonaro com a nossa amiga Regina Vilela, reconhecendo ela no meio do público ali, né? E o que eu tava falando, né, nesse momento, que o PCC ele tá fazendo essa experiência, né, inicial de terror no Brasil, né, seguindo inclusive esse movimento mundial que os antifas estão fazendo aí nos Estados Unidos, estão chegando agora também na Inglaterra, também na França, na Espanha, ou seja, enquanto lá fora está vendo esta pauta que tenta pegar todo o apelo desse assassinato acontecido contra essa pessoa, o George Floyd, aqui no Brasil a pauta é um pouco diferente, apesar de que já há preparação para aproveitar da pauta do Black Lives Matter lá dos Estados Unidos, neste final de semana. Nós vimos aí, tanto na Avenida Paulista, nesse último final de semana, como na semana reatrasada aqui em Porto Alegre, também os antifas pertencentes a torcidas organizadas, principalmente do Internacional aqui no Rio Grande do Sul, tomarem conta das ruas. Eu queria que vocês falassem um pouco disso, né? Porque é um ambiente de medo, as pessoas, elas querem saber, será que eu vou pra rua? Será que eu não vou pra rua? Será que eu enfrento? É a hora de ter coragem? É a hora de deixar isso aqui passar? É a hora de simplesmente deixar a narrativa rolar? Então, me falem aí o que vocês acham. Vamos hoje fazer uma bagunça aqui. Eu quero começar, sabe por quê?
Porque o presidente, conversando comigo, ele falou, eu quero que o pessoal não vá, porque eu quero que esse pessoal vá para a rua, entendeu? E que as polícias militares se responsabilizem pelos atos deles. Isso aí, ele não falou isso, né? Que ele está falando agora, ele só falou isso. Deixa esse pessoal ir para a rua sozinho. Se eles quebrarem, se eles fizerem qualquer coisa, a PM é que vai ter que resolver. Agora, a minha simples visão é isso mesmo, o presidente está certo, a gente tem que ficar em casa e orando pelo país e acompanhando, principalmente acompanhando pela mídia as manifestações democráticas desses caras, sabe? Porque se quebrarem as coisas, a gente vai saber exatamente quem é que é fascista. A esquerda vem dando um tiro no pé atrás do outro. Então, com ações terroristas, que é o que são, né? A gente vai ver que a esquerda vai ficando cada vez mais para trás, pessoal. Deixa eles irem para a rua. E eu particularmente digo, quem pariu o Mateus, que os embale. Quem sabe ditado popular está entendendo o que eu digo. Quem pariu o Mateus, que os embale. Seus governadores que se responsabilizem. Afinal de contas, o dinheiro para essa gente está saindo do cofre do governo estadual. É isso aí. Vamos fazer, então, agora que a Regina já fez as honras aqui, vamos fazer no sentido horário. Senhor Sepúlveda. Olha, eu estava aqui pondo o tweet. O seguinte, vou lhe dar aqui uma impressão um pouquinho mais ampla do que essa. A meu ver, é o seguinte, há uma coincidência muito grande que você tenha a seguir e não tão a seguir, porque ainda se prolonga no tempo a ação psicológica do vírus chinês. Ou seja, nós tivemos uma operação montada, no fundo, pela China e pela OMS, agora não consegue-se mais escapar disso. Quer dizer, quais foram... Eu estava lendo hoje, eu estava escrevendo um artigo para uma revista e estava lendo hoje que o governo brasileiro pediu à OMS para ser declarada a pandemia, a OMS caiu de pau em cima do governo brasileiro, dizendo que era um absurdo, que não havia perigo nenhum, que não sei quantos. Portanto, ela estava fazendo o jogo da China para espalhar o vírus pelo mundo. Isso foi o que levou, naquele discurso do Trump, o Trump apontar o dedo à China e acusar a China de ser responsável pelo sangue desses mortos. E ele disse isso. Bom... O que é que nós temos neste momento pelo mundo inteiro? Temos sociedades desgraçadas que não conseguem voltar à normalidade. Temos as igrejas sendo impostos coisas pelo Estado totalmente absurdas. Os Estados estão impondo à igreja como é que se dá a comunhão. Quer dizer... Nós temos realmente pessoas ainda estão apavoradas, não querem sair de casa com essa propaganda toda, e de repente você lança sobre essa sociedade anarquistas, movimentos super organizados, que não têm proporção nenhuma com o caso do negro que foi morto pelo policial. Como até dizia o Paulo Henrique outro dia na live que nós fizemos, dá para desconfiar até de um caso montado. Dá para desconfiar disso, porque ele era um homem que já tinha várias acusações, Bem, e as revoluções são mestras em pegar casos assim para fazer explosões. Bom, mas o que está acontecendo nos Estados Unidos não tem proporção nenhuma com o caso em si. Agora, por que esse movimento se espalhou para a Polônia? O que isso tem a ver com a Polônia? Por que esse quebra-quebra se espalhou para a Itália e para a Espanha? Por que esse quebra-quebra começou a se espalhar no Brasil? Eu acho que essa simultaneidade mostra uma mão que está dirigindo. Um dos assessores de segurança nacional dos Estados Unidos disse que eles tinham provas de que tanto o Irã, como a Rússia, como a China, estavam com a mão naquelas agitações. Hoje eu vi notícias de que foram presos cubanos, venezuelanos, etc., nas agitações. O que esses sujeitos estavam fazendo nos Estados Unidos? Quem foi que pagou? Bom, e eu pergunto o seguinte,
quem foi que deslanchou essa violência no Brasil como se fosse um interruptor? Perfeito. E agora você vê uma outra coisa. Alguém desligou como se fosse um interruptor também. Quer dizer, isso não é uma coisa espontânea, porque isso veio, saiu, não sabe se vai voltar, mas você vê o seguinte, há uma mão clara mexendo nisso. E essa mão é uma mão que, para mim, não está só aqui dentro, está fora também. Portanto, eu acho que, evidentemente, esses movimentos ganham peculiaridades em cada país. Não é tudo igualzinho. Mas é muito estranho que o movimento seja o mesmo. Você tem uma pandemia, tem o esgarçamento da sociedade em pânicos, Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu sei que isto pode parecer teoria da conspiração que eu vou dizer, mas eu sustento o que eu vou dizer pelo seguinte: quem estuda movimentos revolucionários sabe que a imagem é uma coisa muito forte. Por que é que os imbecis andam todos com Che Guevara na camiseta? Porque foi uma imagem que ficou. Bom, você veja o seguinte, o Dória aparece um dia antes dos distúrbios, todo de negro e com uma máscara negra. Para que ele aparece assim? Para quê? O que ele vai contaminar falando para a televisão? Qual é a necessidade dele estar de máscara? E por que a máscara dele tem que ser negra? É uma coisa curiosa. Depois o seguinte... Muito simbólica. Eu concordo com a Regina, que é o seguinte, por que esses movimentos foram fortes, sobretudo nos estados do Rio e de São Paulo? Por quê? Para mim, será que o Frota estava nisso? Será que não há a mão do governador nisso aí? Por que o governador foi, digamos, apertar a polícia pela polícia ter reprimido isso aí? Então, o seguinte, eu acho que nós estamos num contexto internacional e que estamos sendo vítimas de uma máquina internacional. Eu digo, para mim, a China tem a mão nisso aqui, e depois vejo o seguinte, estava tudo combinado naquele dia, o Celso Mello ia lançar a carta falando de um nazismo imaginário, com um script completo, enquanto que nas ruas os antifascistas iam defender o Brasil. Era um jogo combinado. Teatro. Um teatro combinado. Isso foi muito articulado. Depois eles vão para Curitiba e fazem aquilo em Curitiba. Eu acho que em Curitiba, vou lhe dizer, enfim, isto pode ser uma opinião, pode ser, evidentemente, pode-se discordar completamente, mas Curitiba, quem trabalha em propaganda sabe que Curitiba é um dos lugares onde se testam as coisas no Brasil. É isso mesmo. E aquela agitação em Curitiba, para mim, foi um teste para ver se eles podiam continuar com o negócio pelo país ou não. E hoje me chama a atenção que muita gente começou a cair fora. Moro, que apoiou, Álvaro Dias, que apoiou, toda essa gente estava engajada nisso. E todos eles estavam e começaram a recuar. Então, Bruno, eu já falei demais aqui, mas a minha impressão é essa. Há um conjunto, há uma coisa nacional e internacional, há um teste nisso aqui, e a violência acabou queimando esse pessoal, sobretudo a violência contra a polícia em São Paulo. Pegaram um coronel, esfaquear o coronel, isso acabou sendo... Bom, foi tão assim que você vê que a mídia passou o dia todo falando de atos democráticos contra o fascismo e pá. No fim do dia, o que é que eles fizeram? Como eles tinham que lavar a cara desse pessoal, eles passaram para a narrativa do nazismo. Não, tinha símbolos nazistas. Eu hoje li a notícia do Yahoo sobre a manifestação do domingo, é vergonhosa. Não, apesar daquilo não ser o símbolo nazista, o estopim da agitação foi o símbolo da direita radical polonesa, ucraniana. Mas foi estopim do quê? Estopim do quê? Quer dizer, então você vê o seguinte, a mídia toda como gado, uma manada, portanto você vê que há uma palavra de ordem sempre funcionando. Há uma palavra de ordem funcionando.
E, por fim, eu vou dizer aqui a última coisa. A pressa com que eles estavam de censurar as redes sociais é porque isto tudo é desmentido nas redes sociais. É uma pressa louca. Era aquele senador, era a Joyce Hasselman, é a Tabata Amaral. E qual é o discurso da Tabata Amaral? Diante do crescimento das ameaças nazistas, não sei quantos, do presidente ou das ameaças totalitárias do presidente, é preciso censurar as redes sociais. Então, assim, a opinião que eu tenho é assim, de conjunto nisso aí. Alessandra, o que você está achando desse não, terror? Vai lá pegar. Desculpa, não quero pular o Paulo, tá? Mas é que aqui tá aparecendo embaixo a Regina, depois o Zé Carlos Sepúlveda, depois tudo, depois tá o Paulo. Assim tá meu relógio aqui. É você acertou. Por isso, mas vai. Podem brigar, eu não tenho problema nenhum. Tá? Briguem. Peraí, a Alessandra tá aqui, ó. Violência, ó. Tá aí, meu. A gente tá andando aqui do ladinho. Eu vou substituir esse fogaréu que foi retirado daí, então eu vou deixar o Paulo falar antes, porque eu falo muito. Acerca do fogaréu, eu quero até pedir desculpa para os nossos espectadores, né? Apesar que o fogaréu eu faço normalmente eu sozinho aqui, né? Então é até uma animadora aqui do meu canal, né? Então, realmente, com 5 pessoas, tá com fogaréu, a pessoa fica aquilo ali quase que deixando tenso, né? Realmente, né? Obrigado aí para as pessoas me avisarem que. Já tá tenso com o assunto, né? Que tá um movimento terrorista na rua. O negócio tá queimando na frente, poxa. Ô, Bruno, o pessoal tá pedindo pra você abaixar um pouquinho o seu microfone só. Perdão. Tá aí. Gente, então eu não escondo de ninguém, né? Que eu me espelho muito, né? No senhor Sepúlveda, na minha formação aqui como comunicador, enfim. Então, e também na Regina, né? Mas hoje eu vou tentar mesclar aí. Vou tentar não falar muito. Mas assim, pessoal, eu até separei alguns tópicos para falar sobre esse caso que a gente precisa observar bem, né? E é uma coisa que eu sempre gosto de falar. Se você quer entender o que está acontecendo hoje, basta você voltar 100, 200, 300 anos e vir acompanhando, né, linearmente aí a história, que você vai começar a ver algumas peças se encaixar, alguns modus operandes, né, e repetindo-se aí. Então, eu acho que uma coisa que vale a pena a gente frisar aqui é a teoria da subversão cultural, que é uma coisa que o Yuri Bezmenov, ele explica muito bem como funciona. E são diversas etapas, são 7 etapas. Em uma das etapas, né, a quinta etapa é a seguinte: nas etapas anteriores, você tem assim, desestabilização social, você tem fazer com que a população perca, né, a confiança em seus governantes. Então, você vê vários pontos, né, que são aplicados no Brasil. Por exemplo, todo dia esse negócio da mídia ficar massacrando, coronavírus, coronamorte, né? Você liga na Globo, parece que você vai morrer. Teve aquela reportagem do Fantástico absurdamente bizarra, colocando gente morrendo na TV, não estava conseguindo respirar, etc. E você vai criando esse clima de tensão na população. E aí depois você parte para a desestabilização social, que é exatamente isso que eles estão tentando fazer com esse movimento aí dos antifas, que nada mais é do que os black box e os barra brabas que nós temos na Argentina, por exemplo, e assim por diante. Nós tivemos um movimento exatamente igual a coisa de 8, 10 meses atrás, que foi o que aconteceu no Chile. Aconteceu no Chile, aconteceu no Equador, eles tentaram fazer a mesma coisa. No Chile deu certo porque o presidente deles é um bundão, né? Ele não resistiu ali à pressão da esquerda e convocou a nova constituinte, que provavelmente daqui 10, 20 anos a gente vai estar falando, olha como o Chile era e como está hoje, né? Então, o que nós estamos passando agora é uma fase que estão tentando criar uma desestabilização. Para quê? Que com essa desestabilização, depois vem o quê? A normatização. E a normatização a situação já está apaziguada, né? Algo que aconteceu muito semelhante, né, na Contra-Revolução Húngara, né, onde tentaram... os húngaros, eles levantaram-se ali, né, contra o regime do Stalin, não conseguiram, né, derrubar o regime, e uma das frases que ficou mais conhecida, né, foi a situação na Hungria está normalizada.
né? Então, é importante a gente entender esse movimento da escola revolucionária em si, né? Ele sempre vai ocorrendo ciclicamente. O senhor Sepúlveda ele falou muito bem da questão de parecer que tem um botão que liga e desliga isso ao redor do mundo. E eu não posso afirmar, mas eu desconfio que isso está sendo articulado com a mão, tá, da Internacional Progressista. É uma coisa que eu venho falando bastante já nas últimas semanas, foi tema de live no canal, fiz palestras sobre. Dia 11 de maio foi lançada a Internacional Progressista, que reúne frentes de esquerda no mundo inteiro, em todos os continentes, em diversos países. E essa Internacional Progressista é um revival perfumado da Internacional Socialista. Mas está muito bem articulado isso e tem como um dos seus principais fomentadores e articuladores o Instituto Sanders, do Bernie Sanders, que até pouco tempo atrás estava concorrendo à nomeação da candidatura para presidente lá nos Estados Unidos pelo Partido Democrata. E muito engraçado que, se formos reparar, nós até comentamos ontem, eu e meu amigo Ivan Kleber, tá aí na live, ele tá assistindo, um abraço, Ivan. Nós comentamos ontem que o senhor Joe Biden, que é o candidato democrata até segunda ordem, né? Eu ainda acredito que vai ser o Andrew Cuomo esse candidato. Ele vai no velório, tá, do George Floyd. Ele já falou que vai lá fazer um palanque ao melhor estilo Lula. Então, por isso que o senhor Sepúlveda também comentou, é por isso que eu vejo uma grande possibilidade, tá, deste policial que cometeu aí o assassinato do George Floyd ser um kamikaze do movimento revolucionário. Tá? Não estou dizendo que eu acredito. Tem algumas linhas de investigações que já estão dizendo que os dois trabalharam juntos, como seguranças em um estabelecimento. Sim. Então poderia existir alguma rixa anterior. E aí o que acontece? Tudo que você precisa é acabar com a autoridade pública. E aí a gente volta no que eu acabei de falar da teoria da subversão cultural, né? Do Bezmenov. Que é o quê? Você destruir a confiança da população nos agentes públicos. Sejam eles políticos, sejam eles agentes de segurança e assim por diante. Então, o que nós vemos aí é esse processinho, esse passo a passo sendo implementado, inclusive com a questão do coronavírus também. Olha, se vocês repararem, as máscaras caíram perfeitamente bem para os black blocs. Caíram perfeitamente bem, né? E outra coisa, é a mudança de discurso, né? A dicotomia que a gente vê que é muito engraçada. E a gente viu isso recentemente com a questão do carnaval. Eu lembro muito bem do seu Mandetta falando, não podemos deixar o carnaval de lado e tal. E eu lembro quando eu vi essa coletiva dele um pouco antes de começar o carnaval, eu estranhei muito. Eu até comentei em uma live que eu fiz no meu canal durante o período do carnaval. Vocês repararam, né? Ainda não tinha estourado a coisa da pandemia, mas o coronavírus já era tema de pauta, né? É constante na mídia. Falei, vocês repararam que durante o carnaval ninguém falou sobre o coronavírus? O coronavírus sumiu? Foi a mesma coisa no final de semana passado. Pessoal aglomerado, político no meio, tava a Sam e a McDonald's, né, aqui na Paulista e tudo mais. E, cara, não tem coronavírus. E alguns ainda teve a pachorra de colocar assim, estamos aqui lutando pela democracia, mas cuidando da segurança. Ou seja, eu tô com pau, pedra, rojão, dando facada em policial, mas tô de máscara. É foda. Mas tô de máscara. Não tem problema nenhum. Então, esse é um outro aspecto, né? Eu vou tentar acelerar para não ficar muito... É que o vidro quebrado, ele protege contra o vírus, né? Parece. Protege. Acho que a partícula do vidro que se estilhaça, ele ajuda. Outra coisa que é importante a gente observar no movimento revolucionário e nos processos do movimento revolucionário disso é o quê? A utilização do looping proletariado. Tá? O que nós estamos vendo aí é a utilização do looping proletariado vindo pedir por justiça. Ou seja, você pega duas vertentes de minorias que a esquerda cria, com o discurso muito pronto, ou seja, você pega lá o movimento negro, que no Brasil é uma piada, o movimento negro ele é tão piada que ele precisa importar as pautas americanas, ou seja, tem questões internas dos Estados Unidos que eles tentam importar para cá e ninguém entende nada, porque não faz sentido para a população brasileira. O brasileiro não é preconceituoso, o brasileiro não é racista.
Entendeu? Então não tem sentido o que eles tentam. Social, cara, é pobre contra rico. É. É todo mundo no mesmo barco, mas é pobre contra rico. Só para te interromper um segundo, hoje eu estava assistindo, a minha mãe estava assistindo a CNN, a Communist News Network, e aí simplesmente eles estavam entrevistando lá o Sérgio Lourosa e forçando uma narrativa de que os negros brasileiros têm que ir para a luta sim e tal. E ele fala com aquele, né? E ele é dono de um bloco e tal, cara, forçando uma narrativa, quase que dizendo assim: a negada tem que ir para a rua quebrar tudo mesmo. Porra, meu camarada, que mídia é essa? Desculpa, PH, mas... Não, tranquilo, Regina. Você tem passe livre, minha querida. E assim, a gente tem essa questão do lumpen proletariado. Para quem não sabe o que é o quê? É a escória da sociedade, tá? É aqueles que estão à margem da sociedade. E aí você, através deles, você vai criando um grupo de pressão. Imagina a sociedade como um círculo. Você joga uma pedra na água e vai abrindo, né? Então o lumpen proletariado é o que está mais à margem. Então a intenção é fazer uma zona de pressão com a sociedade. E aí você vai subindo essas camadas. Então você vai pegando os mais fracos, o pessoal que não tem imaginário formado, estudantes, etc., né? E vai abarcando, né? Então vocês podem ver, geralmente, quem é antifa, ou o sujeito que é velho e burro, tá? É tipo, né, o garoto espertinho, Zé de Abreu e assim por diante. Ou você vai ver, ou é aquele universitário que tem 40 anos, mora na casa da mãe e reclama que o almoço não ficou pronto meio-dia. Né? E aí a gente tem caminhalaria com a mãe. Né? E aí você tem os marginais em si. Né? Eu não estou enquadrando todo mundo de torcida organizada como marginal, mas nós sabemos que dentro das torcidas organizadas, o que mais tem é pessoas com uma ficha corrida não muito boa para não adentrar muito. E chama a atenção, que é uma coisa que eu falo desde a época que eu estava no Terça Livre, a questão de ter atenção com assuntos culturais, a questão de ter, preocupação com os esportes, com a música, que nego fica só política, ministro, política, deputado. Enquanto isso, a esquerda está tomando a redação esportiva, nós vimos absurdos nesse sentido, a esquerda está tomando as torcidas de futebol, e são os caras que são praticamente um braço armado. É os caras que sabem ir para a porrada e tem técnicas de amedrontar, né, a população. E aí? É o que nós estamos vendo acontecer agora. E a direita brasileira, ela não está preparada para esse confrontamento. Essa semana, lá no meu grupo de apoiadores, o pessoal até mandou um vídeo de uma cidade nos Estados Unidos que a população cansou dos antifas, todos os homens foram para a rua, tudo com a bandeira dos Estados Unidos, capacete e tal. A avenida principal virou uma praça de guerra, com 2 exércitos assim, ó, se engalfinhando. E os antifas tomaram um pau. Por quê? Porque eles, na sua maioria, são alguns ali que são bem organizados, têm algum tipo de treinamento que fica incitando uma turba, tá? Que a maioria faz revolução com a mesada do papai. O que acontece com esse pessoal? Tomou um pau dos homens que trabalham no dia a dia. Né? Mas aqui no Brasil a gente está vendo o quê? Torcidas organizadas, o lumpen proletariado. Moscou. Tem que fazer um trava-língua. Pois é, então, e a gente está vendo bandido sendo solto da cadeia e tal, e quem que está encabeçando isso daí? Não é à toa que o deputado, né, Douglas Garcia, começou a divulgar informações de um monte de gente que está ligada a isso, e agora o pessoal está querendo caçar, né, o mandato dele aqui na Câmara de São Paulo, na Lesp. Então, tem essa, só para me fechar, tá, pessoal, para não ficar muito longo, essa questão do simbolismo também que o senhor Sepúlveda falou, que eu acho muito importante. E a gente voltando para a questão dos Estados Unidos, onde foi o epicentro disso, né? Tá se espalhando, o pau quebrou em Londres ontem também. A importância do simbolismo, porque o Trump, ele é um sujeito que ele entende bem isso, como a Regina falou, né, da camisa, do marketing. O Trump, ele entende muito bem isso. E ele fez um gesto essa semana que foi muito importante. Foi muito importante. Colocaram fogo numa igreja, né, do outro lado praticamente da Casa Branca. Ele saiu da Casa Branca, andou a pé, atravessou a praça, parou em frente da igreja queimada, levantou uma Bíblia. E ele falou, esse é um país, né, onde nós respeitamos a ordem, né, é um país onde tem ordem, onde tem segurança, né, e, acima de tudo, é um país onde Deus está.
Cara, isso foi um recado muito forte de Donald Trump, não somente para ralé, porque a gente tem a questão que eu sempre falo, dos dois grupos de pressão no movimento revolucionário, que vem de cima, né, que são as instituições burocratas, né, como OMS, ONU, União Europeia, e você tem a pressão que vem de baixo, que é onde está enquadrado os antifas aí, por exemplo. Então, o recado do Trump foi para as duas zonas de pressão. Foi para as duas zonas de pressão, porque logo em seguida, o que ele fez? Ele foi visitar o memorial, né, nacional lá nos Estados Unidos de São João Paulo II, que é um outro recado muito forte que ele dá também, inclusive para o lobby que vem lá de Roma. A gente sabe da influência que os globalistas têm numa ala progressista dentro da igreja, etc, etc. E isso foi um recado muito forte, né, de Donald Trump para isso. E para fechar, né, para mim não tomar... Interessante isso aí, muito interessante. Sim. E para fechar, né, nós temos as ligações aí que o Sr. Sepúlveda falou também dos governadores. Pessoal, vocês perceberam que na hora que a Polícia Federal baixou na casa do Witzel, os governadores, principalmente os 5, né? Que é o da Bahia, Santa Catarina, o Carlos Moisés, o Witzel, Dória e o Helder Barbalho, rapidinho os caras, opa, não, vamos lá, né? Até hackearam o celular do Helder Barbalho. O Camilo Santana aqui, que é do PT, tá saindo para o PSB, que é do PT... Tá calmo, tá tranquilo. Quem tá organizando os antifas aqui é aquela imbecil daquela ex-prefeita de Fortaleza, Luiziane Lins. Uhum. E assim, e esse pessoal rapidinho começou a abrir o mercado, começou, não é bem assim, vamos agora começar a retomar, etc. Enquanto até pouco tempo atrás, 2, 3 semanas atrás, o Dória tá vendo na televisão tocar o terror na população e ameaçando. Como um ditador ameaçando o povo que se não fizer o que eu tô falando, eu vou fechar tudo. Então vocês façam o que papai manda, ou papai vai mandar todo mundo para paredão. Né? Então, para fechar essa questão do Dória, governadores em minha exposição, a questão novamente dos símbolos. Eu não acredito em teoria da mera coincidência. Não foi à toa que o Dória veio todo de preto, veio daquele jeito. O Dória já anda flertando com o Lula. O Dória está no bolso do Partido Comunista Chinês. Tá? Ele tá no bolso do Partido Comunista Chinês, recebe lá um monte de gente que tá ligada até com a máfia chinesa, o fulano que foi preso aqui, com um monte de material de prevenção, né, ao Covid-19. Organizou, né, Paulo? Com os governadores, fora das agendas, o encontro com o embaixador chinês no Brasil. O Dória, o Eduardo Leite, o Wilson Witzel, toda essa cachorrada aí fez debaixo dos lençóis. Exatamente. Até hoje esse encontro. Então não é à toa que hackearam o celular do Helder Barbalho no mesmo dia que a Polícia Federal bate na casa do Witzel, né? Adoro! Então, assim, pessoal, eu só queria fazer esse catadão aí de informações e tentar colocar numa linha... Talvez eu apanhe, mas vou dizer uma coisa, eu obtive uma informação muito séria. E disseram que o George Floyd tem um irmão, que é o Pink Floyd, e é primo também do Pink Floyd. Ai, Regina. Olha só. Ai, Jesus. E aí, Alessandra? Então, eu não quero te interromper, eu estou tentando ser polida hoje, estou tentando não interromper ninguém. Assim, ó, eu acho que está virando mais ou menos, a gente não tem uma lei aqui, mas a gente cria mais ou menos um sistema de tradições. Né? Aí a gente deixa todo mundo falar, depois vira bagunça. Aí eu e a Regina bagunçamos. Não, em homenagem ao nosso assunto hoje, ao nosso título, eu vou respeitar o meu lugar de fala. Pois não. Consigo respeitar o meu lugar de fala. Bom, em primeiro lugar, eu quero falar boa noite aí pro pessoal, né, que está assistindo, que está chegando, tem um monte de gente comentando um monte de coisa legal aqui. E eu quero falar também para o seu Sepúlveda que eu já, assim... Concordo, eu acho que combina com o Dória a questão das máscaras, eu acho que ele tem que usar máscara mesmo, porque é isso que ele sabe fazer de melhor, entendeu? Quando ele aparece de máscara, ele combina com máscara, né? Então, eu achei, assim, simbólico também, já que a gente está falando de simbologia, né? E em relação a Curitiba, quero lamentar aqui, né, que foi no meu estado que isso aconteceu, e eu concordo também que Curitiba é um laboratório para o resto do país. E
a gente teve aí recentemente, no passado recente, a República de Curitiba, né? Representando aí tanta coisa que a gente achava que eram símbolos. Olha, Sandra, mas deixa eu te interromper. Curitiba teve aquele ato na segunda-feira, mas na terça-feira foi um negócio lindo que o Vanderlei Silva fez. Foi lindo. Eu chorei aquilo. Foi legal. E aí, assim, eu queria falar a respeito do que aconteceu no domingo, que foi a incineração da bandeira, porque isso levantou uma série de questões que a gente, talvez, eu não vi ninguém comentar a respeito disso, a não ser depois que houve lá o projeto de lei tentando criminalizar esse ato, né? Então, acho que a gente pode explorar um pouquinho isso que aconteceu no domingo em Curitiba, porque eu acho que tudo que a gente vai falar hoje aqui tem muito a ver com simbolismo. Tudo está ligado com essa simbologia. Então, o que aconteceu no domingo não foi um ato isolado, como também não foi um ato isolado essa morte que aconteceu nos Estados Unidos. Eu acredito nessa teoria, nessa tese de que isso pode ter sido, sim, arquitetado e planejado, faz todo sentido diante do cenário, né, que se instalou. Não é privilégio nem do Brasil e dos Estados Unidos, essa coisa dos antifas, isso já é uma questão bastante antiga, que deriva, sim, dos black blocs. Essa gênese desse movimento, ela está muito mais para trás, né, do que a gente imagina, e ela tem, sim, um pano de fundo totalmente esquerdista, ela é ligada, sim, aos partidos de esquerda. Quem tiver interesse, inclusive, pode assistir aí um documentário que se chama América Sob Cerco, não sei quem já teve a oportunidade de ver, América Sob Cerco, Antifa. É uma produção assim, independente, e, na verdade, quem conta a história é um cineasta, um escritor neozelandês, fala, gente, neozelandês. Agora eu que arrumei um trava-língua aqui, enfim. Ele é da Nova Zelândia e ele tem mais de 30 anos estudando esses movimentos terroristas, movimentos radicais, né? E a influência desses movimentos na cultura, na educação, em grandes partidos políticos e principalmente na mídia. Então, isso não é isolado, isso acontece no mundo todo, em todos os países onde a liberdade de expressão é um dos pilares de sustentação. Então, principalmente na América, a gente vai sofrer esses efeitos, né, o Ocidente de uma forma mais impactante, e aí você vê, nesse documentário, inclusive, ele mostra que toda a luta, né, dos antepassados para impedir que o comunismo e o socialismo chegassem tão perto, né, das nações ocidentais, cuja a liberdade de expressão é um dos pilares, pode ser perdida, porque os movimentos estão dentro agora, né, eles, com essa coisa dessa teoria gramscista, os movimentos estão dentro das instituições, dentro das faculdades, dentro das mídias, então eles tomaram realmente por dentro, é uma implosão que eles pretendem fazer, né? Então, quem tiver curiosidade, eu achei esse documentário até num canal que eu lamento que tenha pouca expressão, chama Vozes do Ocidente, se alguém puder depois procurar aí no YouTube vai encontrar, e tem pouquíssimas visualizações, esse documentário é maravilhoso, ele tem um pouquinho mais de 35 minutos, mas é, assim, obrigatório, principalmente para quem tem filhos em idade, filhos adolescentes, né, que estão sendo aí doutrinados. Eu estou vendo essa doutrinação muito perto da gente, tem casos na minha família de pessoas que estão sofrendo essa lavagem cerebral e que daí funcionam como idiotas úteis, que é um dos temas aqui do que a gente vai tratar hoje, né, que são essas pessoas que confundem os conceitos. Então, ela ouve antifa, ela ouve antifascista e ela fala, né, ela pensa... claro que eu sou antifascista. Eu sou contra o fascismo, então eu sou antifa. Pronto, esse é o idiota útil, ele vai para a rua com essa bandeira. Eu sou contra o fascismo, mesmo que ele não saiba o que é fascismo. Ele acha que fascismo é somente um regime totalitário, autoritário, e eu tenho que lutar contra isso, não importa o resto, né, os detalhes, os fatos. E essas pessoas vão para a rua, né, para engrossar esse cordão, né? Desculpa, Ale, rapidinho, só te cortar, só fazer um parênteses, tem a questão da simbologia aí também, porque os antifas, eles se vestem, se portam e têm palavras de ordem exatamente como os fascistas faziam. Exatamente. É bizarro. O antifascista, né, sendo fascista. O movimento, enquanto movimento organizado, enquanto movimento ideológico, ele é fascista, né, porque ele reúne todas as características. Só que o que ele prega para o idiota útil? Que ele é antifascista.
É a mesma coisa do antirracista. E todas as minorias, eles agem da forma como eles criticam os outros, né? E aí, assim, para nós é totalmente nonsense, mas para a pessoa que está querendo lutar ali por liberdade, por democracia, que tem aquela ingenuidade, ela acaba caindo nessa conversa. Porque a abstração é tão forte, e é isso que acontece quando, por exemplo, o seu Sepúlveda falava na live passada, uma coisa que ficou muito latente, assim, para mim a semana toda, que nós não devemos aceitar o rótulo de bolsonaristas, de bolsominion. Por quê? Porque isso desumaniza, individualiza, né, a pessoa, coloca a gente dentro de um cesto de clichês, né, sexista, homofóbico, machista, taxista. A gente já falou várias vezes disso, mas isso está ficando mais evidente. Então, um dos passos para a construção dessa ideologia deles é justamente vilanizar e desumanizar o inimigo para depois destruir o inimigo. E é isso que eles vão fazer com esse movimento. E é isso que eles fazem com a gente. Agora, sim, você não pode defender a bandeira da liberdade porque você é bolsonarista. O deputado que propôs isso na Câmara essa semana, agora o Rodrigo Maia virou herói da esquerda porque deu uma solapada lá no deputado bolsonarista, que nem é bolsonarista, né? Porque ele é do PP, acho que é o Derrite, né? Que propôs a questão da bandeira lá, de criminalizar a incineração da bandeira. Eu já vou comentar também a respeito disso, sobre a Lei de Segurança Nacional. E aí o Maia simplesmente falou, então, você quer a bandeira lá, então a gente não pode queimar a bandeira, então também não pode ter bandeira, não pode ter faixa contra o Congresso Nacional. E aí, quando foram dar essa notícia, rotularam o deputado como bolsonarista. Exato. Ou seja, ele já perdeu a credibilidade por ser bolsonarista. Então, tudo que ele falar a partir daquele momento em que ele foi rotulado, não pode ter credibilidade. E aí, eu rechaço, sim, esses rótulos, e essa semana eu pensei bastante a respeito disso. Eles têm feito isso há muito tempo já, né? Só que a gente cometeu, talvez, um deslize de aceitar esses rótulos logo no início, lá na campanha, e muitas vezes até incentivar isso. Sou do gabinete do ódio mesmo, tô aqui de crachá e de não sei o quê. A gente brinca porque a situação é tão surreal, né, que a gente não acredita que aquilo vai ter algum desdobramento. Mas inclusive, a situação da teoria da conspiração, que foi levantada até por George Wells já há muito tempo, no livro Conspiração Aberta, é uma conspiração mesmo que eles fazem. Não é teoria nossa, a teoria deles. Eles conspiram realmente, né? E nessa conspiração, uma das formas de conspirar é justamente deixar a situação assim, o mais generalista possível. Colocar a gente dentro de um balaio que a gente não consegue mais ter personalidade. Eles despersonalizam o cidadão, né, a pessoa. Bom, para falar da questão da bandeira, só para voltar um pouquinho na situação da criminalização de incinerar a bandeira, do ato de domingo, então, em Curitiba, realmente hoje nós não temos na nossa legislação nada que torne aquele ato abominável um crime, né? Por isso que existem alguns projetos de lei na Câmara. Oi. Alessandra, só uma coisinha que eu acho que valia a pena, porque talvez nem todo mundo acompanhou. Eu acho que há um agravante no queimar a bandeira, é o seguinte, não foi uma bandeira que estava no público e foi queimada. Foi uma bandeira que estava oficialmente hasteada diante do prédio do governo do Estado e que foi arriada e foi queimada. Portanto, tem essa gravação. E que estava em mastro de luto. Né? Estava em meio mastro. Então, o fato de queimar a bandeira em si pode não caracterizar um crime, mas ela ter sido retirada, né, daquela exposição pública onde ela estava, no mastro, uma coisa oficial, isso pode ser, sim, enquadrado como crime, mas vai depender de quem ali nesse caso. E é aí que a gente vai chegar na questão dos governadores. A segurança pública dos estados é responsabilidade dos governadores. E isso que a Regina falou no início da live, sobre o Bolsonaro ter dito, olha, deixa quem pariu o Matheus que o embale, é absolutamente fático, é um fato. A responsabilidade é dos governadores sobre as polícias que têm que agir nesse contexto. E aí eu faço uma ressalva aqui para vocês se lembrarem que há pouco tempo os governos, né, os governos dos estados, na pessoa dos seus governadores, exigiam o quê?
Autonomia, não é? Não foi o STF que deu lá, através das decisões ali dos ministros, autonomia para os estados, para os governadores e prefeitos? Ótimo, então façam uso agora dessa autonomia e se responsabilizem pelo quebra-quebra que está tendo em cada um dos seus estados aí, porque a responsabilidade é de vocês, governadores. Perfeito. Então, quando você vê a mídia falar assim, mas a polícia repressora, o presidente autoritário, com essa polícia repressora, com a polícia que vem com truculenta, porque combina muito bem com o Bolsonaro, que é ditador. Não, a polícia, se ela tiver algum ato truculento, você vai cobrar do seu governador aí, do seu estado, e não do governo federal, que não tem ingerência sobre a polícia militar dos estados, né? Seria diferente se fosse uma intervenção, que é o que a gente não quer, que a gente está conversando aqui há várias lives falando a respeito dessa questão da intervenção. Então, o estado tem que agir, a segurança pública é responsabilidade dos governadores. Então, aqui no Paraná, quando teve aquele ato lá, né, no domingo, foi reprimido, se foi reprimido com truculência, vai cobrar do Ratinho Júnior, né? Se foi reprimido com truculência em São Paulo, vai cobrar do Dória. O problema da segurança pública dos estados é dos governadores. E aí, também quero fazer uma lembrança aqui para vocês em relação à mídia, que a mídia diz assim, e isso eu ouvi do Felipe Martins, na live de hoje do presidente, achei muito bem pontuado, vou reproduzir caso vocês não tenham ouvido. Foi ótimo. Foi ótimo, e podem até puxar na live dele depois. A mídia diz que quando a nossa manifestação democrática vai às ruas e a gente encontra lá 1 ou 2 cartazes no meio da multidão pedindo intervenção militar, ou ato institucional 5, ou, enfim, ditadura de alguma forma, esses atos isolados, eles comprometem o movimento inteiro, porque o movimento inteiro é chamado de antidemocrático. Só que agora, quando a gente vê os antifas na rua, que estão quebrando aí, depredando o patrimônio público, o que a mídia fala? Não, isso é um ato isolado, não pode comprometer a legitimidade do movimento. Então, os vocês lobos solitários, né? Exato, isso é gravíssimo e é flagrante, todo mundo está vendo o que a mídia está fazendo. Então, é arquitetado, mídia com esse grupo terrorista que os antifas são realmente, né? E todos esses partidos políticos de esquerda. Eles estão agindo, sim, de forma sincronizada, e a gente precisa também saber como combater isso, né? E eu não vejo uma outra forma, também já falávamos isso em outras lives, que não seja através da manutenção da lei e da ordem. Porque a gente só tem esses 2 caminhos, ou a gente vai pela manutenção da lei e da ordem, ou a gente vai pelo caminho revolucionário, que daí é partir para o embate, para o confronto, não tem outra saída, né? Então, eu ainda quero acreditar que nós estamos no caminho da lei e da ordem. Hoje, inclusive, o Trump colocou um Twitter exatamente falando isso, lei e ordem, só. Então, para bom entendedor, pingo é letra, a gente tem que seguir por aí, né? Senão agora, só uma coisa. Né? Só uma coisa. Evidentemente que o Trump falou de lei de ordem, mas veja a força que tem uma população armada, como nos Estados Unidos. Claro, não dá para comparar, né? Exato. Não dá para comparar os Estados Unidos com o Brasil, não quis fazer comparação. Nos Estados Unidos, nas cidades do Texas e não sei quantos, onde os meninos antifas disseram que iam para os bairros, eles passaram de fininho porque os americanos saíram com todas as suas... Concordo com todos os seus argumentos, não é? Eles saíram com os seus argumentos para explicar que talvez não fosse boa ideia fazer baderna ali assim. Então, isso, eu acho que isso é um ponto importante pelo seguinte, porque isso também faz parte da lei da ordem, que é uma população que pode se defender desses sujeitos. Exato, e essa defesa, Sr. Sepúlveda, é um direito que nós temos, não é? Que nós temos que reivindicar. A gente precisa exigir que a gente possa se defender, né? Isso também, como o senhor falou, faz parte da lei da ordem. Agora, é uma guerra de narrativas muito forte, né? Principalmente nos Estados Unidos. Aqui no Brasil até a gente tem a guerra de narrativas, mas graças a Deus a gente não tem marxistas que pensam, né? Ao contrário dos Estados Unidos, que inclusive já tem aqui, né, até a própria história americana e o próprio imaginário dos Founding Fathers e tudo mais já torna o país, na verdade, o celeiro da superioridade dos direitos civis. Então, todo o movimento, por exemplo, de direitos civis que vai surgir nos Estados Unidos, ele já vai surgir com uma narrativa aqui muito forte. E se vocês forem pegar, por exemplo, o movimento todo de direitos civis pela igualdade dos negros americanos, a gente vai ver
que foi um movimento que de fato foi belo, né? Pegou estados em que existiam coisas abjetas, coisas absurdas realmente, discriminatórias, e a partir disso, né? E de toda a luta do Martin Luther King, do Jesse Jackson, é que você tem o desenvolvimento e aí o celeiro para daí as narrativas manipuladoras modernas, né? As que vêm depois, né, desta formação de narrativa. E é isso que mais ou menos está acontecendo. Quando você pega e você diz assim, não, mas existe um apartheid americano, existe um apartheid, mesmo que os próprios movimentos civis, os próprios movimentos de direitos civis, de igualdade dos negros já tenham conseguido ali o próprio, vamos dizer assim, a própria queda das leis não igualitárias, você já tem mesmo assim um movimento que quer ir até o final. Eu vejo o próprio Jesse Jackson, né, que esteve do lado do Martin Luther King e está atualmente defendendo o Black Lives Matter, né? Ou seja, até que ponto a igualdade vale? Até que ponto a igualdade vai ter que valer? Vai ter que chegar ao ponto que você coloca, né, como estão fazendo nos Estados Unidos, chegando e intimidando pessoas de pele branca nas ruas, para dizer, ou você se ajoelha para pedir perdão pelos seus privilégios brancos, né, e isso ficar, na verdade, com um movimento que tenta colocar uma narrativa de superioridade e fica por aí mesmo, né? Até onde vai esse tipo de narrativa? E aí é que eu vejo como uma coisa que o Brasil ele consegue combater muito bem, porque o Brasil ele não consegue, mesmo que você pegue um jargão, né, esses slogans que, por exemplo, um americano responderia de maneira respeitosa, você vai ter o Black Lives Matter, aí você vai estar respondendo, não, all life matters, né, não, todas as vidas que realmente importam, quando na verdade isso é uma bela de uma roubada. Você entra no slogan, você entra na pauta do seu inimigo, que na verdade só quer te destruir. Ele não está se importando aqui com o movimento negro, ele não está se importando com o George Floyd, muito pelo contrário, eles querem juntar um lumpenproletariado para saquear o pessoal que está, os próprios idiotas úteis que acham realmente que não estão sendo manipulados, enquanto que na verdade, né, não tem movimento igualitário mais, como lá no passado. Você tem um capital muito forte de Wall Street aí minando, né, praticamente os Estados Unidos por dentro, para derrubar um presidente que está contra os interesses desse sistema, né, desse sistema que vai muito além das narrativas, e eu vejo que as pessoas começam a acordar. É claro que o Trump e o Bolsonaro estão tendo atitudes totalmente diferentes, né? Se você vê, o Trump tem hoje um terreno para fazer tudo o que ele está fazendo. O Trump pegou tiro, porrada e bomba. Ele, desde o início, ele está intervindo nos estados, né, que não estavam querendo fazer a reabertura econômica, desde o começo, quando iniciaram os primeiros saques, né, inclusive mortes de policiais negros que nunca vão ser choradas, nunca vão ser lamentadas pelo Black Lives Matter, né, e pelos antifas americanos. E você tem, por um outro lado, aliás, você tem o próprio Trump, né, dizendo o seguinte, isso acaba agora, né? Se vocês não aceitarem a Guarda Nacional, né, que são daí os militares das bases locais americanas, nós vamos mandar os próprios militares aqui federais para arranjarem o problema rapidamente. O que começa a fazer? O que começam a fazer contra o Trump? Imediatamente a mídia começa a dizer que ele está dividindo o país. O próprio ex-general, que era o secretário de defesa dele, o chefe das Forças Armadas, que era o Coronel Mattis, começa a se colocar contra ele, também acusando ele de dividir o país, e os próprios militares americanos lá da Califórnia, né, se ajoelham também num gesto aqui que ficou conhecido com aquele jogador da NFL lá, o Kaepernick, né, que foi aquele gesto que praticamente dividiu a NFL, né, enquanto tocavam o hino nacional, cometiam um desrespeito de se ajoelhar no hino nacional para trazer aqui como a América é racista, né? E ficarem botando esse slogan para milhões de pessoas que queriam simplesmente assistir o seu futebol americano. E no Brasil a gente vê totalmente diferente, né? Enquanto o Trump é tiro e porrada e bomba, e a gente não sabe exatamente como isso pode acabar, mas pode acabar muito bem também, tá? E esses traidores do Trump, como o General Mattis, acabarem muito mal, né? Como o próprio George W. Bush está se colocando também contrário ao Trump, existe uma expectativa, inclusive, que ele faça a campanha para o Joe Biden, né, se for o Joe Biden, se não for como o Paulo Henrique Araújo está dizendo aí, né, que, inclusive, o próprio Como
né, o governador hoje de Nova York que tome as eleições, mas também aqui, né, nós temos um outro lado que é o Brasil, que passa por coisas semelhantes, mas com narrativas um pouco menos sofisticadas. Aqui a gente não dá uma narrativa de continuidade do movimento de direitos civis, né, que não é mais um movimento de direitos civis, mas apenas tem a legitimidade aqui do Jesse Jackson. Mas você tem o presidente da República que está sendo atacado tão brutalmente quanto o presidente americano. Você tem um establishment político que está tentando fazer derrubá-lo, um establishment jurídico que está tentando derrubá-lo, o Fórum de São Paulo, praticamente com toda a grande mídia, com todo o aparato, inclusive, do narcotráfico no Brasil. Eu quero aqui relembrar também de conexões desses antifas com o próprio primeiro comando da capital. Né? Além, inclusive, muita influência aí que a gente tem do Partido Comunista Chinês, existe aqui a influência da maior facção criminosa do país nesses protestos que aconteceram principalmente em São Paulo, né, que inclusive se dizia, né, que as torcidas que mais fizeram parte daquele movimento, que foram Mancha Verde, Gaviões da Fiel, essas torcidas haviam sido pacificadas por ordem do PCC lá no passado, né, e essas mesmas torcidas que estão levando aí pessoas com fichas extensas e muito extensas de precedentes, né, criminosos. E o presidente Bolsonaro... Sim, Bruno, pois não. Só um dado. Você está falando do PCC, não se esqueça de que há inúmeras notícias, das ligações do PCC ao Hezbollah, ao Irã. Irã que foi apontado nos Estados Unidos como um dos mentores das agitações, foi apresentado pelo governo americano como um dos mentores das agitações que está havendo nos Estados Unidos. Portanto... foi muito bom você falar do PCC, porque o PCC está aqui dentro, mas tem conexões internacionais. E, senhor Sepúlveda, juntando um pouco mais ainda para engrossar esse caldo, o senhor me deu o estalo aqui para ligar alguns pontinhos, né, para roubar a fala do senhor. Porque tem essa questão do PCC que está ligado com o Hezbollah. E a gente sabe que o Hezbollah tem ligação direta com os gabinetes presidenciais lá da Venezuela, né? E aí a gente pega quem hoje está dando uma mãozinha enorme para a Venezuela. Nessas últimas semanas teve até navios aí que foram desviados, que estavam sendo enviados para a Venezuela, o Irã. E quem está no meio? Cuba também. E a Regina, no começo, falou sobre a existência de cubanos no meio dos antifas. Amarre as pontas. Tá bem claro, né? É bem claro e bem simbólico também. E vamos lembrar, eles fizeram um test drive no Chile. Né? Uhum. Perfeito. E a gente... O Pinheira lá riu as calças. Pinheira lá tá completamente arriado. O Pinheira, bastou tirar uma foto dele comendo pizza para ele abaixar as calças, né? O homem é fraco demais. Como eu estava dizendo dessas narrativas, né? Só para completar, só para completar mesmo agora, mas não vou segurar muito. Mas só para as narrativas, por que o Trump age e por que o Bolsonaro não age? Aí eu quero que o espectador ele preste atenção, porque isso aqui é um critério histórico. Você só pode contar a história de um país se você já tem um passado dessa história que pode contar, senão você está criando a história. O Bolsonaro está criando a história. Quando ele deixa exposto o establishment, a forma nojenta que ele é atacado, a forma nojenta com que nós, povo brasileiro comum, aqui, juntando o webcams hoje, da nosso próprio bolso, do nosso própria conexão, com o nosso próprio microfone, sem passar para o Rede Globo, sem receber um centavo, como os blogs do PT, como a Socialista Morena, como o MR8, como todos aqueles que tinham propagandas irrigadas da Petrobras, da Caixa, esses caras, né, nós somos os caras que somos censurados hoje, que vão ser censurados no futuro se continuar o establishment como está agindo. Então, isso que o presidente Bolsonaro está fazendo é a criação de uma narrativa, enquanto o presidente Trump ele tem uma narrativa a zelar da história de liberdade e superioridade dos Estados Unidos da América e os seus valores de liberdade. Então, o que o Brasil vai aprender agora nos próximos tempos, depende apenas dos brasileiros verem, de denunciarem quem são seus inimigos, de denunciarem quem é que está atacando as liberdades e, principalmente,
principalmente, de que tomem, pela primeira vez na nossa história, valor por essas liberdades. Não interessa saúde e educação, eu quero é ser livre, tá entendendo? Se isso o político ele quer colocar na cabeça como se fosse um jargão, uma hipnose para enganar você a fazer o voto neles, lá do establishment, do centrão, da esquerda, né? Você sinta-se à vontade. Mas se você não achar, né, que não é a saúde e a educação, é a liberdade sua que vem primeiro, é o seu direito de se defender, é o seu direito de ser livre, é o seu direito de trabalhar, de ter a sua própria religião, do padre que tá fazendo a sua missa não ter, né, o seu rito invadido, como muitos locais no Brasil nós tivemos. Se isso não passar a interessar para o brasileiro agora, mesmo com o exemplo de um presidente que tomou uma facada e que está tomando um golpe, né, sendo golpeado por você, daí, meu amigo, aí o Brasil, ele fez a sua escolha, e a sua escolha é não amar a liberdade e continuar sendo escravo para sempre. A liberdade, inclusive, de escolher o que aprender, o que estudar, né? Uhum. Eu quero só pegar um gancho aí nisso que você falou, Bruno. Ale, rapidinho, eu quero só pegar um gancho de uma fala sua que vai ficar muito distante. Eu até peguei um livro aqui, é coisa rápida, só para indicar para o pessoal que você estava comentando, né, sobre a questão de como que esses movimentos, né, vão abarcando a mentalidade das pessoas e etc, né, e parece que é uma hipnose e tal. Exato. Tem um livro, né, que a gente estava falando do fascismo, mas que eu queria recomendar para o pessoal, que é esse daqui, ó. O Pacto entre Hollywood e o Nazismo, tá? Como o cinema americano colaborou com a Alemanha de Hitler. Pessoal, é preciso entender uma coisa, talvez alguém que esteja nos assistindo aí não tenha ciência disso. São ideologias que elas são revolucionárias e priminhas, uma da outra, melhores amiguinhas. Nazismo, fascismo, comunismo. E, né, o Stalin mesmo já falava na década de 30 que se ele tivesse na mão dele, né, uma máquina como a de Hollywood na mão, ele não precisaria de gulags, né? A coisa seria muito mais rápida. E o Hitler, com o partido nazista, ele abriu esse caminho e depois os soviéticos vieram e pegaram a construção pronta, tá? Então não é à toa que vocês pegam hoje aí, por exemplo, e abram o Instagram. Vocês vão ver ator decadente pagando pedágio ideológico para não deixar de arrumar emprego lá em Hollywood. Vocês vão ver Backstreet Boys falando sobre isso, entendeu? Assim, é todo mundo, é a classe artística, até o Axl Rose tava falando merda, né? Ainda bem que, olha, eu gosto muito de Guns, mas ainda bem que o Ted Nugget não é Nutella igual o Axl, né? O Ted Nugget, o negócio é mais embaixo. Inclusive, essa gênese que eu estava falando no começo do movimento Antifa, essa gênese lá em Trotsky, fica bem evidente que quando ele luta contra o fascismo, é para que ele tome o lugar do fascismo, né? Para que o comunismo e a ideologia deles tome o espaço do fascismo, e não para acabar com o fascismo, simplesmente para lutar pela liberdade. Exatamente. Deixa eu falar uma coisa aqui, ó, sobre o que o Paulo falou agora, sobre essa elite de Hollywood. Se aqui no Brasil a gente teve a grande mídia, tá, escondendo durante 30 anos o Fórum de São Paulo, quanto tempo a elite de Hollywood escondeu o Jeffrey Epstein, esse traficante sexual de criancinhas que ficou bilionário e que agora a esquerda, o Anonymous, esses caras todos aí tentam sequestrar, inclusive na Netflix. É lindo, né? Antes era só o Alex Jones que falava do Jeffrey Epstein, era o Roger Stone, né, que era o apoiador do Trump, que falava do Jeffrey Epstein, era o Steve Bannon que falava do Jeffrey Epstein. Agora a esquerda, de repente, não, o Jeffrey Epstein existe, olha só com quem ele está andando, né? Como se fosse deles essa narrativa, como se eles tivessem... Esconderam durante anos e agora estão pegando o Trump, que expulsou o próprio Jeffrey Epstein dos hotéis dele, né, para dizer, não, mas ele foi amigo do Jeffrey. Expulsou, inclusive, porque estava abusando uma camareira, se não me engano. Regina? Então, para colocar o seguinte, lá eles tiveram a ajuda de Hollywood. Aqui, esses governos petistas tiveram a ajuda e financiaram a narrativa feita pela Rede Globo, que é a maior produtora de conteúdo da América Latina. América Latina, boa. Só uma coisa, eu até recebi um estudo muito interessante para
sobre um estudo feito fora do Brasil sobre as mudanças comportamentais familiares nas zonas onde há sinal da Rede Globo, onde não há sinal da Rede Globo, como a influência da Rede Globo para essa destruição. Agora, eu queria só falar aqui uma coisinha, só dizer aqui uma nota que é mais uma coisa jogada assim ao ar, e que é o seguinte: nós estamos falando de planos, estamos falando de tudo, isso tudo existe. Mas o que é que aconteceu do domingo de manhã até à noite no Brasil? Alguma coisa aconteceu. Porque o Álvaro Dias embarcou dando apoio. O Sérgio Moro embarcou dando apoio. O Frota convocou as manifestações violentas. À noite o Frota estava apagando os tweets dele. O Álvaro Dias disse que não, que bem que não era assim e tal. O Moro disse não, isto faz perder a legitimidade. Então, o que é que aconteceu de manhã até à noite? O que é que aconteceu? Aconteceu alguma coisa. E essa coisa, para mim, é sempre uma coisa que é o seguinte, tem a ver com a mentalidade do brasileiro. O brasileiro é muito subtil. E não é fácil de pescar o brasileiro. E aquela história, por exemplo, da manifestação em Brasília, depois o presidente a cavalo, depois tudo aquilo, tentaram montar uma narrativa sobre aquilo, e porque era uma aglomeração, e porque era o fascismo, e depois o Celso Mello à noite também diz, não, isto era um bilhete, só faltava ele dizer que era um bilhete para si mesmo, né? Não, eu escrevi isso que era para eu ler, eu escrevi de manhã que era para eu sentar na minha cadeira e eu ler, é ridículo, né? Quando o sujeito mandou para todos os ministros do Supremo, mas à noite já o bilhete era particular, era dele para ele mesmo. O que é que aconteceu? Quem é que não aceitou? Quem foram as pessoas que não caíram na narrativa? Quem foram as pessoas que não caíram na narrativa da mídia? Isso é uma pergunta muito interessante para fazer. É interessante. Realmente a repercussão foi imediata, né? A reação das pessoas contra aqueles atos de vandalismo foi muito rápida também, né? E eu acredito que naquele momento, no furor, o Álvaro Dias principalmente, né? Que o Álvaro Dias ele é que nem uma biruta, né? Ele vai assim conforme o vento. Uma biruta! É uma biruta, né? Então, ele assim, no primeiro momento ele foi com a galera e depois ele viu que, deu ruim, vou voltar. Ele é mais ou menos assim. Agora, não é o caso do Moro, que ele tem, ele deve ter ali os seus motivos para ter, assim, não é voltado atrás, né? Nem é essa palavra, mas ter sido um pouco mais prudente, sofisticado, que é bem da personalidade dele. Imagina só. Foram, desde 2015, o presidente Bolsonaro, o então candidato Bolsonaro, o deputado, vem falando, olha, preste atenção nisso, a verdade nisso, e olha aquilo outro. Aí ele vai e se elege. Primeiro ele toma uma facada, ele vai e se elege, ele continua falando, e continua alertando, E o que eu vi em Brasília, pessoal, vocês não têm ideia. Parece que Eu vi o Brizola tentar a vida inteira. O povo não é bobo, baixa a Rede Globo, né? Eu vi a vida inteira isso aqui, infeliz falando. A narrativa saindo da boca do Brizola nunca colou. Mas a narrativa que sai de um homem como Bolsonaro é líquida e certa. Porque é autêntico, né? Foi simplesmente isso que fez todos rechaçassem a violência e tal. É simplesmente isso. O brasileiro hoje tem a mídia, e como disse o Sepúlveda no começo, eles estão loucos para caçar a nossa voz aqui, porque todo mundo no domingo foi para as suas lives, todo mundo foi para os seus canais e disse... Pessoal, isso aí é armado. E eu mesma apontei o dedo logo e disse, isso aí está saindo diretamente lá do gabinete do governador de São Paulo. Eu falei, e não tenho medo de dizer não. Eu falei, entendeu? E falo e repito, tudo armado, tudo bancado, e o presidente está corretíssimo em dizer, não foi ele que disse, sou eu que estou dizendo, quem pariu o Matheus, que embale, ok? Então, a gente tem que... acho que a população está ciente disso. A população está ciente disso. A população quer resolver outros problemas e o presidente sabe.
quais são os problemas a serem resolvidos. Percebi isso e voltei muito mais tranquila dessa viagem lá, dessa minha trip lá por Brasília. Agora, é exatamente a palavra de um homem que não nega a verdade. Ele não nega a verdade. E aí o povo ouve, né? Principalmente essa corrente, o Zap e tal, por isso que eles querem controlar o WhatsApp. Isso voa e acende, explode como um rastilho de pólvora. É só isso. Foi só por isso que mudou a narrativa, porque todo mundo caiu de pau e a gente viu. Bastou a Rede Globo botar lá e a CNN botar lá manifestações democráticas, cara. E aí, eu quero pegar bem em cima disso que você comentou, Regina, para mostrar uma coisa. Bruno, posso compartilhar uma coisa aqui na tela, cara? Deve. Tu tá conseguindo aí acessar? Deixa eu ver. Tô sim. Não, porque é o seguinte, só fazer uma... peraí. Só para fazer uma introdução, porque é o seguinte... É uma mescla do comentário do Sr. Sepúlveda e da Regina. Porque nós vemos a questão dos símbolos, né? Como ela é importante. E o que a mídia faz? Ela trabalha com os símbolos para favorecer a narrativa dela, mas quando ela precisa mandar uma mensagem dúbia, que é dupla, ela faz uso dos dois. Ou seja, você tem um grupo totalmente agindo como fascistas, que são fascistas, agindo não, são fascistas de fato, se vestem como fascistas, fazem enfrentamento nas ruas como os fascistas, mas se dizem pela democracia. Ou seja, aqueles mesmos grupos que, quando tá quebrando o pau em guerra de torcida, a mídia fica horrorizada, mostra imagens, né, para poder vender notícias, estavam lá, democracia! Tipo, parece coisa de louca aquilo. Mas não importa o que parece, o que cheira, do jeito que anda e o que come. Importa o que tá falando, né? Ou seja, é como se a população não tivesse discernimento. Só que o brasileiro é aquela coisa, né? O Sr. Ferry, que deve estar nos assistindo aí, um amigo em comum meu e do Sr. Sepúlveda, ele sempre fala, né? Que o brasileiro, quando você tá indo, ele já tá voltando, né? O brasileiro ele é muito liso. Então, eu queria mostrar um exemplo aqui de como funciona a tentativa de criação de narrativa, né? Olha isso aqui, o pessoal do antagonista, né? Deixa eu abrir aqui, ó. Eu fiz um vídeo semana... não acredito que saiu. Pera aí. Tava aqui no... Acho que você vai precisar... Pera aí. Tava no... Ai, caramba. Pera aí. Deixa eu descer aqui um pouquinho pra ver se aparece. Tava aqui na minha tela, sumiu. Aqui, achei. Bruno, acho que você precisa jogar aí, cara. Por favor. Pois não. Pera aí. Aqui. Olha isso aqui do Cláudio Dantas, ó. Bolsonaro chama estudantes antifas de idiotas que não servem pra nada. Primeiro, Bolsonaro não mentiu. A gente acabou de falar isso na live. Eu não tinha visto essa fala do Bolsonaro, por incrível que pareça. Eu não tinha visto isso. E a gente tá vendo. E assim, ele falou a verdade. E o povão sabe que é a verdade, que são revolucionários que fazem revolução com o dinheiro do papai e da mamãe. Vai fazer revolução, mas quando termina, passa no Mac antes de ir pro metrô. Entendeu? Essa é a realidade, meus amigos. Revolucionáriozinhos de merda, né? Acha que Stalin, Che Guevara hoje em dia se reviram lá no inferno, né? Abraçados com Satanás por ver isso daí. Paulo, só fazer uma brincadeira. Eles vão no Mac antes de ir para o metrô, não, antes de esperar o pai passar com o carro para pegá-los, né? Exatamente. Porque a criança tem que ser protegida, né? Ô, Bruno, volta aí, cara. Eu ia mostrar mais uma coisa. Volta, por favor. É perfeito. Só porque você estava falando. Não, tranquilo. Essa questão aqui dos símbolos que a gente fala, de como os símbolos são utilizados para criar narrativas e as pessoas não percebem, né? E isso são mensagens subjetivas que são colocadas no seu consciente o tempo inteiro sem você perceber. E aí é aquele momento que o idiota útil, né? Ele vai sendo bombardeado por essas informações e ele, nossa, eu sou um gênio político. Eu entendo tudo que está acontecendo, né? Ele acredita que aquilo que ele está vendo é fruto da perspicácia dele. E aqui, por exemplo, você vê o Bolsonaro junto com policiais, militares, né?
uma força pública, né, de coerção, e o Bolsonaro vindo em cima de um cavalo, como se fosse um dos cavaleiros do apocalipse que vai colocar uma ditadura, né? E aí, olha aqui a palavrinha-chave que o Cláudio Dantas usa. Bolsonaro chama estudantes antifas de idiotas que não servem para nada. Então, assim, eu quero ver quem ali estuda. Exatamente. Aqui é um exemplo claro de como é construída a narrativa, de como você começa a tomar o imaginário e o horizonte de consciência da população, e principalmente o jovem, que não tem uma formação adequada ainda, não está com a personalidade totalmente formada, e hoje em dia, ainda mais sem respeito, sem religião, sem nada, é presa fácil, né? O molequinho de 16 anos assistindo o Felipe Neto, vendo ele falar merda, depois abre o Twitter, vê isso, nossa! Como que meu pai não enxerga que o Bolsonaro é um nazista? Eu estou vendo. Meu pai não serve para nada. E aí já passa para outra coisa também que vem da engenharia social, né? Você tirar, né, descredenciar a autoridade, seja dentro de casa ou fora de casa. Valeu, Bruno, é que eu mostrar até isso. Não, capaz, cara. Isso é uma coisa que o professor Olavo fala, né? Na verdade, o socialismo, o próprio marxismo, ele não deixa de ser uma consolação pro idiota que segue a ele, porque quando a gente vê assim, o mundo ele não pode ser explicado, né, sobre a ótica, por exemplo, só da técnica, só a técnica do direito, só a técnica da sociologia, só a técnica da ciência, só a técnica... Porque se a gente for explicar só pela técnica, né, a gente tem esse monte de fragmento que não se dialoga uma coisa com a outra. E chega lá o marxismo e diz, não, esquece tudo isso aí. Existe uma realidade e existe o espírito da história. Eu disse, opa, Isso aqui eu já consigo pensar um pouco. Então ele acaba servindo para os idiotas úteis como uma consolação, onde existe simplesmente a história. A história, ela é uma história de opressão, de desigualdade e tal, e ela precisa ser mudada. E toda a justificativa que o marxista ou o idiota útil vai estar dando é uma justificativa histórica baseada provavelmente em mentiras históricas, né? Porque a história você não pode... Não, quem é você, o sujeito de 38 anos de idade que mora com a mãe e que fuma maconha e está esperando a próxima larica, né? Para falar e para julgar fatos que aconteceram 50 anos, 100 anos, 200 anos atrás, como se... porque isso aqui é injusto e tal. Não, a realidade é difícil, a realidade... Né? Ela é dura, mas ao mesmo tempo existe aqui uma tentativa humana, né, de tentar sempre melhorar, e isso é que é desconsiderado, né? Então muito, eles pegam muito pela barriga esses sujeitos e invertem, né? Tornam eles sujeitos maus baseando a histeria pura, né? Baseando assim, você aceita a mentira, você já se torna mal pela mentira que você já aceitou, e você se torna a própria mentira. Independente se existe aqui a bondade e tudo mais, esse é o papo, né? O mentiroso, se ele já aceita, ele já se torna um mentiroso quando ele aceita a mentira. Ele já tem, todo mundo tem a responsabilidade, né? E esse é que é o fator principal. Todo mundo tem a responsabilidade aqui de confiar nas próprias percepções. Se a sua percepção diz assim, não, vou, né? É muito leviano você falar na história, é muito leviano. Aceita a percepção. Tá? Porque a percepção ela não é errada, salvo se você tiver esquizofrenia, isso que o professor lá fala, né? Salvo se você tiver uma esquizofrenia, aí sim você diz, não, eu não posso confiar nas minhas próprias percepções, vai uma outra pessoa, mas se você tá um sujeito normal, tá respirando, etc., confia nas percepções. Os idiotas úteis, eles partem de premissas falsas e vazias que não são baseadas em fatos. Eles não conseguem explicar. Se você perguntar por que Bolsonaro é ditador, por que você acha que Bolsonaro é ditador, é tirano? Eles não sabem explicar em que fato isso está fundamentado, porque foi passado para eles só isso. É isso que eles têm que replicar, né? Eles não têm... eu queria pegar um gancho naquela fala... Alessandra, vou lhe só dar um exemplo que me contaram. Esse meu amigo aí, amigo do Paulo Henrique meu, o Ferri, ele me contou há pouco que ele estava assistindo a Jovem Pan e chamaram sumidades, como João Pinheiro, para explicar o que é o fascismo. Então... deve ter sido ótimo. Deve ter sido ótimo. Eu não vou dizer o que é que eu penso, mas enfim. Eu tenho a infelicidade de ter nascido exatamente no mesmo dia que o Joel Pinheiro, do mesmo dia do mesmo ano. A desgraça isso. Mapa Natal bom, hein? Pois é, cara. Bom, mas o Joel Pinheiro,
teve essa coisa luminosa, dizer o seguinte, não, fascismo é isso, aquilo, aquilo outro e tal. Não se pode dizer que propriamente exista fascismo hoje em dia, mas o mais parecido que existe com o fascismo é o Bolsonaro e os seus seguidores. Bom, de onde, porquê, quais são as convicções, quais são as práticas, quais são as coisas? Nada. Não, João Pinheiro Dixit. Ele diz, é o que você estava dizendo. Ou seja, ele vai, tem uma narrativa e pá, e joga essa narrativa e todos os idiotas úteis ficam, nossa, o João Pinheiro disse isso. E é engraçado. É engraçado o João Pinheiro, que é o seguinte, essa semana eu tava no carro, aí eu acabei ouvindo um pedacinho do Morning Show na Jovem Pan, e aí tava uma discussão do Adrilles Jorge com o João Pinheiro sobre isso. E o Adrilles é aquele cara que ele se revolta, ele fala, ele tem aquela voz fina dele, né? Ele vai falando assim, ele dá uma esganiçada. Só que ele é um sujeito que você percebe que ele faz um exercício em busca da verdade, né? Acima de tudo no Adrilles. Eu acho isso muito bacana dele. E aí tava essa discussão sobre antifascista e não sei o quê, e o Adrilles ele ia se revoltando, né? Com os absurdos, ele ia pá. E só que ele tinha argumentos firmes em cima disso. Aí o João Pinheiro não sabia como responder o Adrilles, ele tentava fazer um ad hominem nele. Adrilles, você fica aí com esses arroubos, né? Mas você não tem que levar coisa pra esse lado. Aí ele atacava o cara e tentava sair pela tangente pra ir fugindo do assunto, né? O João Pinheiro, ele... Olha, eu não tenho muito adjetivo com ele não, que eu sou processado. Gente, deixa eu só fazer um esclarecimento aqui. Eu vi uma pessoa agora há pouco colocar aí nos comentários a respeito do crime, né? Eu não consegui fechar aquela hora a questão do crime de incinerar a bandeira. Na verdade, a natureza jurídica hoje desse ato, ele não é considerado um crime. Ele hoje é só contravenção penal. E é isso, a gente pega um gancho nisso que vocês estavam falando, Bruno e o senhor Sepúlveda, em relação a esse sentimento, o civismo que o brasileiro não tem como o americano, né? Enquanto o americano luta para manter o que ele já tem como tradição histórica, a gente aqui tem que criar ainda, né, esse sentimento, fazer o brasileiro entender que não é vergonhoso ele ser patriota. Ele entende que ser patriota é é crime ser patriota, né? Não pode ser patriota, você não pode demonstrar patriotismo porque é confundido com aquele nacionalismo totalitário. Aquela coisa que aí você já é chamado de xenófobo, né? Então, existe muita confusão nesse sentido. E a nossa história mostra isso. Em relação aos símbolos nacionais, e isso fica muito evidente no histórico legislativo que a gente tem a respeito desse tema, né, de símbolos nacionais, a gente teve, hoje em dia, isso não é mais crime, mas nós tivemos na época em que é considerada a época mais dura do regime militar, em 69, havia um decreto onde você incinerar ou depredar a bandeira, né, rasgar, enfim, manchar, era considerado um crime, mas um crime de menor potencial lesivo, e aí ele tinha pena só de detenção, era pena de detenção de 2 a 4 anos. E aí a diferença entre detenção e reclusão, para quem não sabe, é que na detenção, o início da pena, ele começa a cumprir a pena em regime semiaberto, ou até aberto, dependendo do caso, né? E no de reclusão, não, já começa a cumprir em regime fechado. Então, quando você tem um crime que tem pena de detenção, ele é de menor potencial lesivo. Isso na época em que o regime foi mais duro. Então, você queimar a bandeira era um crime de menor potencial lesivo. Depois, isso foi... Aí até foi... na Lei de Segurança Nacional de 78, nós tivemos aí um endurecimento, olha que coisa meio contraditória, né? Porque aí nós já estávamos no governo de Geisel, que é considerado não um dos mais rígidos, né? E aí nós tivemos um endurecimento, foi para reclusão de 1 a 4 anos. E aí depois, em 83, com a Lei de Segurança Nacional, que é agora, isso foi revogado, porque a lei que a gente tem hoje, tratando da questão de como a gente deve manipular os símbolos nacionais, como a gente usa os símbolos nacionais, que é a Lei 5.700 de 71, 5700 de 71, essa lei, ela só prevê como você usa. E ela revoga expressamente, ela exclui expressamente o artigo 44 daquele decreto, que era o que finalizava essa conduta de queimar a bandeira.
Então, o que ficou hoje, foi recepcionado pela nossa Constituição, foi essa Lei 5.700 de 71, que não prevê isso como crime, prevê só como contravenção qualquer infração a essa lei, que não fala nada a respeito de incinerar ou de queimar bandeira. Enfim, onde que eu quero chegar com isso? A Lei de Segurança Nacional não prevê nenhum tipo de crime sobre isso, certo? A Constituição de 88, ela privilegia, e é nisso que eu gostaria, assim, de discutir e refletir com vocês. A nossa Constituição, ela é tida como Constituição cidadã, a gente sabe que ela tem vários defeitos, ela tem várias falhas, mas ela é o ordenamento que nós temos hoje, né? E esse ordenamento, ele privilegia a liberdade de expressão como um dos direitos fundamentais, que inclusive sobrepõe o símbolo nacional. Por que a nossa Constituição não recepcionou a legislação que tornava queimar a bandeira um crime? Por quê? Porque se entende que a liberdade de expressão ela é tão valorosa, ela é tão cara para nós, que o fato de eu queimar a bandeira nacional em manifestação, em repúdio a qualquer tipo de situação, é considerado liberdade de expressão. Então, se a liberdade de expressão é um bem maior, que a gente tem que considerar na nossa Constituição como um valor inegociável, inclusive os símbolos nacionais vêm abaixo disso, eu posso, hoje, no nosso ordenamento, eu posso pegar a bandeira e queimar em sinal de protesto, que isso não é crime, é um desrespeito. Mas não é crime, é só contravenção. Mas isso aí é exatamente para sacramentar a ideia de que nós devemos detestar a pátria, nós devemos romper com a pátria. Exato, então a gente não tem história de valorizar isso. Mas a gente tinha, eu tenho 57 anos, eu estudei escola pública, eu era patriota, cara. Por que a gente aboliu moral e cívica das escolas? Não, e vou lembrar outra coisa. Lembra da polêmica que a gente foi para a rua levando bandeira verde e amarela para derrubar a Dilma? Derrubamos. Quando o Temer começou a fazer merda, fomos para a rua. Quando o Bolsonaro começou a campanha, fomos para a rua usando a bandeira verde e amarela. Quando o Bolsonaro entrou, ele quis restituir uma tradição super normal e benéfica, porque se eu sei cantar hino, o hino nacional brasileiro, o hino da bandeira e outros hinos da independência, eu sei porque eu cantava quando me formava na escola. Eles acabaram com isso e aí encheram a paciência quando a Damares, acho que foi, não sei se foi a Damares ou foi para o Bolsonaro, falou de voltar a cantar o hino, que aí as escolas mandavam e tal, aquela coisa toda. Família, pátria e Deus. Eles têm que aniquilar esses três. Isso, então, eles associaram esses símbolos nacionais, né? Eles associaram à época do regime militar, que eles chamam de ditadura. Então, todo símbolo nacional que você usa e que você cultua e que você exalta, para eles, entra na narrativa de que nós somos autoritários, de que nós queremos, na verdade, essa ditadura, esse regime. O negócio está sendo tão armado que aquele imbecil daquele Felipe Neto, acho que tem 1 ou 2 semanas, falou: nós temos que resgatar a bandeira do Brasil para nós. Temos que tirar a bandeira do Brasil desses fascistas. Exato, então, olha a narrativa. As pessoas colocarem a bandeirinha nos seus perfis, cara. Ele é imbecil. É demais, né? Regina, mas isso é tentativa. Aqui, ó. Avisa pra ele, ó. Essa é a verdadeira bandeira do Brasil, ó. Pois é. Ele não sabe disso. Ele não chega nesse nível. Aí, Bruno. Isso aí. Não, é que também tem uma história de narrativa aí. Até o Felipe Neto, é bom que, como eu disse, é bom que existam poucos marxistas que pensem no Brasil. Porque se o marxista ele realmente pensasse, ele ia fazer como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a pauta é quem é mais americano, é a esquerda ou é a direita? Você não vai ver a esquerda, por exemplo, lá, a não ser que nem esse movimento aí, o Black Lives Matter e os Antifa, que estão colocando fogo na bandeira americana, né? Mas tentando criar a narrativa de que a bandeira americana, né, está os rejeitando. Né? Então, quando você vê um cara da esquerda que tenta já recuperar isso,
E aí eles já começam a tentar uma nova narrativa que funciona. Esse que é o grande problema. Eu ainda prefiro, né? Eu não gosto de... Eu vou ser bem sincero para vocês, tá? Quando a gente tem uma lei que vai levar o cara pra cadeia porque ele botou fogo na bandeira, é você dar um totó para esses caras, porque eles querem ser martirizados. Eles querem ser martirizados, eles querem pousar como as vítimas do sistema. E, na verdade, vão ser vítimas falsas, né? Porque seria, obviamente, uma justa prisão. Mas a superioridade das nações, ela está justamente numa liberdade plena, em que os próprios símbolos podem se condensar nas narrativas da sua própria história. E esse que é o fato. Um cara de esquerda querendo recuperar o símbolo da nação brasileira, ainda bem que ele está recuperando agora, e agora está tarde demais, porque ele já é do povo de novo. Né? Como e a partir daqui a gente só separa. É claro que se eu for ver, eu prefiro que o cara não seja preso para ele não ser martirizado, mas eu vou ainda chutar a bunda dele se eu ver ele queimando uma bandeira do Brasil. E a gente sabe quem é que são os caras. E a gente sabe que eles detestam o Brasil, eles odeiam o povo. Tá? Odeiam o povo, odeiam a sistemática, odeiam a sociedade. É isso. Agora, sabe uma coisa? Eu queria só me lembrar aqui, recordar aqui um comentário que foi feito até por um analista econômico do estado de São Paulo, quando começaram as grandes manifestações contra o PT. Ele disse o seguinte: uma das coisas mais simbólicas que aconteceu no Brasil foi que o povo pegou as cores nacionais e a bandeira nacional e assumiu para ele. Porque esse era o símbolo que devia ser do Estado, digamos, teoricamente do Estado. Mas como o Estado estava oficialmente de vermelho, o povo pegou aquele símbolo, que é a bandeira, e as cores do país para si mesmo. Ele disse, a nossa bandeira jamais será vermelha. Vermelha. Virou mote das manifestações. A nossa bandeira jamais será vermelha. Bom, agora, isso foi simbolicamente, isso não se tira com um tweet do Felipe Neto. Não tira. Ainda bem que não se tira. Ainda bem. Mas você vê o seguinte: qual é o desespero do Felipe Neto ou de quem está por trás do Felipe Neto? É que há uma narrativa que é preciso construir, que é o seguinte: quem vai salvar o Brasil é o centro. O centro vai salvar o Brasil. E o centro são os prudentes e sofisticados, os radicais do centro, né? Eu tenho um vídeo lá no meu canal sobre isso. Há uma ditadura do centro. Pode haver uma ditadura do centro. A ditadura não pode ser só de extrema-direita ou de extrema-esquerda. Há uma ditadura do centro. Bom, então esses sofisticados queriam pegar a bandeirinha para eles. Mas o problema é o seguinte, que você disse muito bem. Isso já está no povo. Isso já não se arranca. E isso eu acho que é uma... Sim. Tem dono. Não, eu até recordo, não quero lhe interromper, viu? Mas eu até recordo, inclusive, a tentativa de sequestro que está havendo do futebol, né? O próprio Juca Kfouri, né, que é jornalista de centro-esquerda, eu não diria que ele é bem esquerdoide, mas ele é de centro-esquerda, pelo menos. Não, ele é comuna, meu amigo. Ele é nível Sócrates, tá? Daí pra cima. Então não me batam. Não me batam, tá? Mas, ó, ele tá com essa proposta idiota agora de acabar com as camisas amarelas. Tá? Por quê? Porque as camisas amarelas da seleção brasileira, tá? Tudo foi muito providencial. A bandeira, né, é o único símbolo do povo. A seleção brasileira, que é o maior orgulho ainda que exista do povo, que é a única seleção pentacampeã mundial, é o símbolo, né, dos proprietários. Ou seja, isso é imbatível com a esquerda. Isso é imbatível. Eles precisam mudar. Precisam mudar a cor da camisa. Deixa eu concluir um negocinho a respeito desse negócio dos símbolos. Talvez as pessoas não tenham entendido. Eu concordo que nós temos que tomar para nós, né, essa responsabilidade de zelar e de cultuar os símbolos nacionais. E quando eu digo que isso está abaixo da liberdade de expressão enquanto um princípio constitucional, não sou eu que defino isso, é a Constituição. A Constituição não consagrou os símbolos nacionais como consagrou a liberdade de expressão. E nós precisamos usar isso a nosso favor. É isso que eu quero dizer.
Claro. Nós precisamos usar, que a Perfeito. Constituição define isso dessa maneira, e usar isso a nosso favor. Lembrem-se da teoria das janelas quebradas e parem de dizer que é o STF que está fazendo isso com a gente. Não é o STF, são os ministros. Eles têm nome, são pessoas erradas no lugar certo. Muito bom. O Congresso Nacional é a mesma coisa. O Rodrigo Maia, hoje ou ontem, eu não sei, essa semana, comparou o Congresso Nacional a um símbolo nacional. Nós só temos 4. Ele comparou o Congresso a um símbolo. Quer dizer, se eu não posso queimar a bandeira, então eu também não posso pôr uma faixa dizendo que eu tenho que fechar o Congresso. Nós não queremos fechamento do Congresso. O Congresso é importante na nossa democracia. E ele vai continuar lá, porque as pessoas que estão lá é que são as erradas. Então parem de... Olha, a teoria da janela quebrada é assim. Se você começa a falar mal do STF, mal do Congresso Nacional, você fala mal do Brasil, você fala mal das instituições, você fala mal da liberdade, você fala mal de... Você está falando mal de tudo? Então, quer dizer, como que a esquerda não vai se aproveitar disso? Então, o STF, o Congresso Nacional, eles precisam ser resgatados, assim como foi resgatado o Poder Executivo, a Presidência da República. Nós resgatamos o Poder Executivo. Por que nós não vamos resgatar o Poder Legislativo e o Poder Judiciário? Estão usurpando os nossos poderes instituídos. Nós, enquanto poder originário, nós é que definimos, a gente é que é o poder originário, certo? Então, nós precisamos limpar o STF, limpar o Congresso Nacional. Essas instituições são nossas, assim como é nossa a bandeira, o selo, o hino. Entende o que eu quero dizer? Então, assim, não é o STF, são os ministros, não é o Congresso, são os parlamentares. Vamos mudar essa narrativa, porque isso está dando... fortalecendo. Aí eu vou discordar um pouquinho, Alessandra, mas só num ponto. Só num ponto. Pelo seguinte, é uma guerra e é uma guerra contra pessoas. Isso eu concordo plenamente contigo. Né? Tem que falar com as pessoas. São as pessoas que estão causando isso, estão causando esse golpe agora. Agora, a estrutura institucional que essas pessoas se aproveitam é uma estrutura que foi formada contra o povo. Desde Brasília, quando eles se colocam naquele bunker. Hã? Concordo com isso, concordo também. Que essas instituições não são... A Constituição em si não é a melhor maneira, né? Ela não é excelente, ela não é talvez nem boa, mas ela é o que está lá. Né? Até uma frase do senhor Amoroso Lima, antes dele se tornar comunista, né? Ele fala o seguinte, ele tem uma frase muito emblemática, até o seu Sepúlveda talvez deve conhecer, que ele fala as preocupações que nós temos no Brasil é justamente porque as coisas elas vieram das avessas. Né? Nós tivemos instituições antes de ter povo, tivemos banco antes de ter economia, tivemos tudo. Então, e quando a gente tem sempre um centro de poder antes de algo orgânico, né, significa que você está isolando certas coisas dentro do poder e o povo está de fora. Isso. E é isso que é o nosso sofrimento hoje. Então, se a gente for pegar, é um pouco instituições, sim, né, que são os nossos problemas, mas também são os agentes das instituições que, claro, quando as coisas, elas, vamos dizer assim, elas não estão dentro de uma ordem verdadeira, é óbvio que vão existir pessoas más dentro. Então a gente tem que combater os dois. São pessoas, são as formas institucionais. Mas como que a gente vai ter uma nova constituinte com esses parlamentares que a gente tem? Impossível agora. Com certeza. Não. Agora eu dou só aqui uma chega que naquela produção do Brasil Paralelo sobre 64, uma das coisas que eu achei mais fina naquela produção é quando eles mostram a construção de Brasília como um passo nesse caminho, porque as pessoas talvez às vezes ficam só aquela coisa, Brasília, Rio de Janeiro, não, mas aquilo foi uma mudança histórica. Ali no Rio de Janeiro estava ainda um resto da história do Brasil enquanto Reino Unido, enquanto Brasil Império, enquanto toda a ligação histórica, de repente esse Brasil é tirado daí, vai para o meio. Não estou falando do mal dali daquele local, mas vai para o meio do nada e é feito um Estado que vem de cima, um macro-Estado que vem pesar sobre as pessoas e que é concebido o seguinte, aqui nós estamos e o povo não está aqui. Porque eu concordo com o Bruno, as pessoas estão dentro das instituições para trabalhar contra o povo.
E eu acho, e vou lhes dizer mais uma coisa, quando eu estava escrevendo esse artigo, que era um país de fora, para uma revista num país de fora, eu pensava o seguinte, bom, mas como é que eu vou explicar para uma pessoa que não é do Brasil essa situação toda? E há uma coisa que, enquanto eu escrevia, eu me dei conta, o problema que está acontecendo no Brasil, para quem está no poder, os ministros do Supremo, os maias da vida, os alcolumbres da vida, qual é o problema deles? Eles não estão entendendo o que é que está acontecendo com o Brasil. Eles não estão entendendo. Cheiro de povo, né, Sr. Sepúlveda? Exatamente. E eles não estão compreendendo o que é que as pessoas têm na cabeça e o que é que as pessoas estão se movimentando. Não se esqueçam o seguinte, quando foram as grandes manifestações, por exemplo, em São Paulo, que eu fui a todas, lembram-se que os políticos do PSDB foram tentar assambarcar as coisas, foram corridos a pontapé das manifestações, ou seja, aquilo era um povo que não queria nada com essa gente. Eles percebem o seguinte, essa gente é uma espécie de carrapato em cima do Brasil. Então, e essa gente vive manipulando, e é a televisão, e é não sei o quê, e é a lei tal, e é o ministro que faz tal coisa, etc. Mas eles não percebem que existe uma coisa que eles não estão conseguindo mexer com a cabeça das pessoas. Eles não estão conseguindo mexer com a cabeça das pessoas. Conseguiram um tanto com esse negócio da epidemia e da pandemia. Pelo pânico, por uma coisa desconhecida que é a doença, e aí, digo eu, porque há muita falta de fé também. As pessoas ficaram atemorizadas por causa disso. Mas há algo... Sr. Sepúlveda, se o senhor me permite, só uma frase de efeito aí, mas eu acho que ela é muito válida, né? Eu ouvi do nosso amigo Ivo, essa frase eu achei perfeita. As pessoas estão tão aterrorizadas com o coronavírus porque antigamente as pessoas tinham medo de ir para o inferno. E hoje em dia, né, com a destruição do imaginário, da transcendência, né, da importância, né, de Deus na vida das pessoas, as pessoas só têm medo da morte em si. Né? Então acho que cabe bem essa frase com esse comentário do senhor. Essa live tá tão boa que eu pedi pro meu irmão me dar pipoca. Tu tá quietinha aí, Regina. Tá comendo. Eu tô assistindo vocês, é que tá muito bom. Aí. Pô, eu achei que tu ia chegar aqui e rasgar mais um caderno inteiro aí. Eu tô esperando a abrir para eu comprar a Constituição para rasgar. Ó, Alessandra, o pessoal tava dizendo que a gente tava te interrompendo. Tá? Ficou alguma coisa também? Eu que interrompi o senhor Sepúlveda agora. Sou sempre eu que interrompo todo mundo, gente. A gente se interrompe. A Hangout é assim, né? Então pronto, é assim que em casa. A gente tá tomando café entre amigos, é assim mesmo. Claro. Só para concluir, então, assim, essa questão que eu estava falando das instituições, eu concordo plenamente com você, Bruno, não é um ponto de divergência. Eu concordo que as instituições não são, hoje não atendem o nosso anseio popular, a gente precisa de instituições mais fortes, mas eu entendo, assim, que como as instituições estão tomadas, a gente só consegue mudar a estrutura institucional limpando primeiro, porque como a gente vai mudar, por exemplo, a Constituição se não limpar o Congresso? Como é que a gente vai mudar a forma de indicação claro. se a gente não tirar as pessoas de lá antes? Né? Com certeza. Então, eu acho, inclusive... da aposentadoria, enfim. Primeiro precisa limpar, é um passo, né? É um passo a passo. O primeiro passo é a gente limpar e resgatar. A gente, como se diz, quando tem refém, que a gente vai... É resgate mesmo, né? Vai resgatar. O STF e o Congresso Nacional. Depois a gente vai mudar as formas de composição, a gente vai, de repente, chamar uma nova constituinte. É um segundo momento, né? Mas eu entendo, assim, que a gente não pode continuar reforçando isso, de que, não, mas é o STF, é o Congresso Nacional, porque isso alimenta essa narrativa da coisa do fechamento, que é o que ninguém quer isso, né? Um ou outro isoladamente pede isso, e a gente sabe que não é o caminho. Então, a gente precisa entender que a gente precisa limpar as instituições primeiro, para depois modificar a estrutura, né? Só concluindo, era só isso mesmo que ninguém está me interrompendo, não, gente. Estamos indo no mesmo caminho aqui. Bom,
Vamos para as nossas considerações, eu acho, finais, né? A gente já está aí próximo do horário, até para não ficar tão tarde, né, e tal. Mas vamos para as nossas considerações finais. Acho que tá muito boa, foi muito boa a live hoje, né? Acho que o desenvolvimento foi muito legal. E vamos começar. É sempre quente, né? É sempre quente, sempre quente. Vamos começar aqui. Vamos fazer agora a ordem. Vamos fazer uma ordem horária correta aqui. Quem é que começa aí? O PH ou a Alessandra? Assim, eu tô no meio aqui. Primeiras damas. Então, você é o meio-dia. Vamos lá. Então, pronto. Eu vou começar aqui agradecendo todos que estiveram presentes, que ainda vão assistir a live, que estão dando aqui, comentando, dando opinião, sugestão. Isso é tão enriquecedor, é tão salutar. Eu gosto tanto dessa interação. Então, muito obrigada a todos. Pessoal aqui da bancada, né? Da entrega, do delivery, delivery. Muito obrigada pela oportunidade de dividir aqui comigo esses pensamentos, né? Que nos atormentam. Então, muito obrigada. Até a próxima. Acho que o Bruno vai anunciar aí a próxima, quando vai ser, no canal de quem vai ser, né? Mas sim. Todos lá. Vai ser no canal do Seu Sepúlveda, né? Todo mundo correndo lá para se inscrever no canal do Seu Sepúlveda. Pegar a data aqui. Quinta-feira que vem estaremos lá novamente. Obrigada, gente. Beijo. Bom, pessoal, quero agradecer a audiência de vocês, o tempo, né, a paciência de ouvir os nossos arroubos aqui. E eu espero de verdade, né, que a gente possa ter contribuído aí, né? E hoje eu aprendi pra caramba aqui com todos vocês também. Obrigado, pessoal. Foi uma honra, né? Estamos aqui com a popstar Regina Vilela, né? Tomou um café da manhã com o presidente da República. Ui. Muito bom, Regina. Quero parabenizar, né? Você é uma pessoa que tem uma história, né, que vem da mídia muito boa, muito importante, né? E uma coisa que me admira é que você tem um quê de ratinho, né? Você não tem medo de falar. O ratinho dos velhos tempos, né? Então, agradecer. Agradecer a todos vocês, né? Agradecer a Lê, que é a mãe dessa ideia aqui, o Bruno, que está nos recebendo. O Bruno é um grande amigo que eu fiz aí, né? Nessas vidas de YouTube. O Brunão, gente boa, a gente já conversou muito, né? Às vezes, um momento em que tá com a cabeça quente, um foi conversar com o outro. E, acima de tudo, meu grande amigo, mestre, né? E um irmão querido aí, que é o senhor José Carlos Sepúlveda. Então, aqui é um time maravilhoso, eu me sinto em casa, né? Agradecer a todos vocês, a audiência. Obrigado, pessoal. Gente, a live estava tão boa que meu irmão passou aqui fazendo pipoca. Eu falei, porra, me dá um pouquinho de pipoca aí, porque tá tão boa que eu fiquei aqui, ó. Que nem tivesse assistindo um grande programa, e realmente foi um grande programa. Quem não assistiu não sabe o que perdeu. Por isso eu vou reforçar. Se você não se inscreveu ainda no canal do Bruno, do da Alessandra, do Paulo Henrique Araújo, do Zé Carlos Sepúlveda, por favor, faça isso. Se você é inscrito lá no meu canal. Se não é inscrito no meu canal, se inscreve também no meu, porra. A gente tem que prestigiar quem pensa com a cabeça voltada para a família, para o país e para Deus. Não necessariamente nessa ordem, porque primeiro tem que vir Deus em primeiro lugar, né? E a gente tem que ver, Senhor, que a gente tem que aprender mesmo, tem muita coisa para aprender. Eu sei que eu faço umas interrupções, mas que eu acho necessárias, porque às vezes vocês são tão homo sapiens. Tô chamadinho, hein? Pra me chamar de mulher sabe. Até esse tema perdeu o sentido, né, da história da humanidade. Enfim, vocês são tão sábios que a gente aprende, e às vezes eu tenho que interromper aqui e trazer um pouco pro comum, né, pro todo. Mas foi sensacional a terceira, e mais um show da gente. Modéstia à parte, né? Que agora eu tenho o telefone do presidente. Ui! Ai, meu Deus! Então, pega o calor já. Todo mundo. Eu pedi aqui pau na mesa e tal. Na semana passada ele falou, vou repetir aqui, né? Não me bata, espera um pouco, tenha calma, tudo vai dar certo. E ele falou de uma forma tão legal, entre outras coisas que eu realmente não
me comprometi a não falar, né, porque eu queria gravar a entrevista. Ele pediu que fosse apenas um café da manhã, mas eu não me furtei a fazer as perguntas que eu queria. E ele não hesitou em responder. Só que, como não gravamos, eu não posso divulgar. Mas é bom que todo mundo fica pensando, ai, meu Deus, o que foi? Mas o mais importante foi essa mensagem, que acalmou meu coração, me deu a certeza de que ele está no caminho certo, de que o Brasil está no caminho certo, que Deus escolheu o Bolsonaro para nos levar, nos guiar nessa travessia. Eu vislumbro um país melhor depois de 2026. Olha só, eu sei que é só uma despedida, mas eu só vou falar, não vou me furtar de uma piada, tá, Regina? Dorme com pijama bonito, dorme maquiada, porque agora que você tomou café com o presidente, o ministro Alexandre Moraes vai ficar de olho em você. Não, coisa que eu tô doida pra ser presa, cara. Olha, você eu não sei, mas parece que tem gente aí que tá pra ser presa, né? Você eu não sei, mas tem muita gente por aí que tá pra ser presa. Pois é, porque eu quero fazer aquela cena assim, tá vendo? Olha, pessoal, estão tirando a minha liberdade de expressão, tá vendo? A gente está aqui lutando por você, aprenda. Pô, eu quero dar uma de William Bonner, exercitar o meu lado atriz, cara. Boa noite a todos, viu? Muito obrigada. Eu acho que é minha vez, né? Eu quero agradecer a todos, quero cumprimentar a todos que estiveram aqui. Antes de tudo, quero agradecer ao dono da casa hoje, que é o Bruno, né, pela recepção e aí no canal dele. Agradecer a Alessandra pela ideia, essa ideia nasceu dela, desse The Library, e está dando certo. Bem, ao meu caro amigo Paulo Henrique, e agora, foi o que eu disse, agora quem está podendo mesmo é a Regina Vilela, porque o resto aqui é peão. É peão. Então, eu queria agradecer essa noite. Marketing é tudo. Este sistema aqui da live é um sistema muito interessante. A gente vai debatendo ideias, vai se trocando ideias e está dando certo esse café, assim. Hoje foi café com pipoca. Então, e eu queria agradecer a todos que estiveram aqui, que puderam assistir e aos que vão assistir depois. Olha, pessoal, eu vou dizer que está sendo muito legal mesmo fazer essas lives aí com vocês, né? Eu acho que toda a semana a gente acaba fazendo quase com um entrosamento, né? Quero agradecer a Alessandra por ter feito esse meio de campo, convidar a galera toda aqui e, né, eu vou confessar para você, eu tava podre de cansado, mas assim eu disse, eu vou fazer esse negócio que é legal pra caramba fazer, sabe? Brunão, é legal pra caramba. Vocês dizem que eu tô podendo, né? Eu vou contar uma coisa rápida. Eu fiquei lá em Brasília fazendo essa trip, ok? Eu cheguei morta, porque de segunda para terça, eu quase não dormia. Acabei sonhando com as perguntas que eu ia fazer ao presidente. Aí, na terça-feira, depois que saí do café da manhã lá, fui fazer não sei mais o que lá e tal, papel, na quarta, era o último dia, ainda fui visitar meus primos que moram lá. Depois, dormi 5 horas, pegamos o avião, chegamos de 7 e viemos direto, pelo menos isso. Chegamos às 9h30. Quando eu cheguei em casa, a casa estava uma zona, cara. Eu tive que lavar a copa, cozinha, banheiro, fazer o almoço e ainda fui ao banco pagar a conta. Porra, se tu estava cansado, meu camarada, eu estava muito mais do que você. Com certeza. Então, o agradecimento tem que ser dobrado para vocês que estavam assim tão, né, desgastados de estarem aqui. Não, é que é legal, assim, pra gente. Isso aqui que a gente faz, né? Poxa, eu mesmo trabalho o dia todo aqui como advogado, saio cedo de casa e tudo mais, volto para casa e disse, não, mas quinta-feira, ainda que vai passar um pouquinho, é legal de fazer, sabe? E legal hoje mesmo. você fez uma recepção calorosa, né? Tinha até fogo. Tinha até fogo. O fogo é um negócio assim, ó. Pô, que a pegada do meu canal é uma pegada meio sensacionalista mesmo, sabe? É pra chamar atenção, né? Então, o Paulo sabe, eu bato na mesa, eu falo palavrão, é isso aqui. E o fogo, né? O problema é o fogo é quando tem muita gente, né? Pô, tu tá tendo uma explicação muito bem feita aí do pessoal e vai estar aquele fogo ali tensionando. E pior, né? A gente falando de antifas.
colocando fogo e tinha gente que tava falando no comentário, olha que isso aqui tu tá meio que já tá me trazendo a imaginação da coisa. Eu não quero tanta realidade assim. Não quero a realidade aumentada aqui. Mas, pessoal, quero agradecer de coração aí, principalmente para aqueles que estão nos assistindo. Esse aqui foi o ponto máximo desse canal, tá? Foi o ponto máximo já desse canal, vou deixar bem claro. E também convidar a todos para no dia 11, quinta-feira, tá, que vem, para assistirem esta super live, a live do Café Delivery, lá no canal do senhor José Carlos Sepúlveda, nosso amigo aqui, nosso colega de super live, e estaremos lá todos novamente, todos lá, né? Todos lá. Todos lá. É isso aí. Todos Super lá, live não, exatamente. super live Esperamos não. todos vocês lá. Peraí, Né? super live não, porque senão vão acusar a gente de Então, justamente. roubando. Isso aqui é uma não, super live não. genérica. O remédio aqui é genérica, a Red Pill é genérica, é The Live, tá? Exatamente. The Live só a gente tem. Remédio, aqui é igual remédio genérico. Você tá dizendo que eu tô roubando? Como assim? Ninguém quer roubar nada aqui, ó. Ai, ai. Ó, mas muito obrigado aí a todos e muito obrigado aí pela comparecimento aí. Vamos, quinta-feira que vem, lá no canal José Carlos Sepúlveda. Muito obrigado pela sua audiência e até quinta-feira que vem.